Mundo V2 ataca novamente mais uma gravação, mais um episódio desse podcast que conta a história, que já é o legado de muita gente. Tô feliz pra caramba com esse convidado aqui. Já conheço ele já antes da pandemia, já são uns 4 anos trabalhando juntos. Se tornou, além de um atleta com quem eu trabalho, um grande amigo aí, que a gente já contou muita história juntos. Eu tô muito feliz, porque ele, antes de partir pra primeira aventura internacional dele, veio aqui no Mundo V2 contar a história dele. Que legal. Eu tava rezando por esse dia, e tava longe, cara. Quando eu comecei o projeto Mundo V2, eu falei assim, vou aí gravar com você. Mas ele veio antes, pra depois ele partir. Sem mais suspense, eu já vou apresentar Gabriel Pirani aqui, jogador de futebol que está indo para o DC United dos Estados Unidos. Mas antes de apresentá-lo, não deixe de entrar no nosso canal no YouTube, Mundo V2. Se inscreve, ativa o sino, porque nós precisamos chegar a 1000 inscritos. É a nossa primeira meta. 1000 inscritos. Temos que chegar a 1000 inscritos, tá, Pira? Vamos chegar. Vamos chegar. Vai dar certo. Vamos chegar. Nosso camisa 10 aqui vai ajudar. Não deixe de entrar no nosso Instagram, se inscreve, quer dizer, segue nosso Instagram, @mundo_v2. Toda segunda-feira às 19 horas a gente manda lá as informações sobre os nossos episódios novos e também nos canais de áudio, Deezer, Spotify. Digita lá Mundo V2 que você consegue ouvir de qualquer lugar que você estiver, o Mundo V2. Então, sem mais delongas, sem mais nenhum tipo de demora, senhor Gabriel Pirani. Palmas para ele! Obrigado por ter vindo, cara. Essa mesa aqui é grande. Estamos aqui em Santos gravando. Essa mesa aqui ela é maior do que as últimas que eu fiz. Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Prazer O é meu, tá vir. curto ou o seu que tá curto? O meu, com certeza. Menorzinho, né? É, velho. Muita galera. A gente é mais menorzinho, né? A minha mão também é mais curta. Tô bem, cara. E você? Tô bem. Prazerzaço, Vini. Você tá leve, né, velho? Por quê? Porque você tá indo pra um desafio e tanto na sua vida, né? Sem dúvida. Acho que pegou de surpresa, né? Como você já sabe, antes de qualquer coisa, mas muito feliz mesmo de estar realizando um sonho, né? Que é jogar fora do país. E acho que eu tenho muito a evoluir, muito a desenvolver. Eu acho que lá é um bom lugar. E um momento de muita coisa acontecendo, né? O dia que a gente tá gravando aqui, você tá prestes a ir pros Estados Unidos. Já foi pros Estados Unidos, já, inclusive, na sua vida? Não. Primeira vez. Cara, e o mais engraçado a gente tava conversando e seu irmão Léo foi para os Estados Unidos porque ele pegou a documentação italiana antes para ir viajar com a namorada e do nada veio a proposta para você e você não tinha pego a documentação porque você nem tava imaginando isso, não é isso? É isso. A gente não tava esperando, né? A gente tava eu principalmente tava muito feliz no Fluminense. Tava aproveitando demais o momento que eu tava passando lá, aprendendo muito. Então, nem passava pela minha cabeça. Meu projeto era ficar no Fluminense até o final do ano e depois veria o que ia acontecer. Você talvez até tentar ficar lá, né? Isso. E aí, quando bate, velho... Ô, Léo, e aí, você pegou o passaporte lá pra mim? Tipo, não peguei. Foi isso mesmo que rolou. Foi isso que fez você estar aqui hoje, inclusive, no Mundo V2. Senão você já tinha ido pros Estados Unidos, né? Sem dúvida. Na verdade, a gente tentou trocar a data, né? Pra eu ir no lugar dele e pegar o meu passaporte. Porque ele já tem o visto de turismo, então ele poderia ir com o passaporte brasileiro normal. Só que, infelizmente, não deu. Tem que esperar o visto. Aí você vai no processo tradicional, que é o visto de trabalho americano pra você poder ir. E como eu falei que é um momento de muita mudança, cara, além de Estados Unidos que você tá indo, você também ainda já casa nesse momento, tua vida pessoal, profissional mudou assim, tipo, em 20 dias pra caramba. Acho que desde quando eu fui pra Cuiabá, no meu retorno de lá, eu acho que ela tem mudado bastante, assim. Legal. Pra mim foi uma mudança... Claro, foi a primeira vez que eu saí de casa, onde Sim. eu passei por algumas experiências diferentes. Então, desde aquele momento, eu acho que foi onde deu uma mudança, principalmente na minha vida pessoal também. De maturidade. Eu acho que ali eu amadureci, vi que algumas coisas eu tinha que melhorar. E como você falou, agora vou me tornar um novo homem, né? Vou me casar em breve, então estamos muito felizes. Rebeca muito feliz também, então... Cara, que legal. Que decisão... É uma decisão muito forte, né? Uma decisão de quem tem muita certeza do que quer. Eu não tenho dúvida que vai ter muitos frutos aí pra vocês. E acho que um vai ajudar muito o outro nessa a gente chama de aventura, desafio, mas nesse desafio fora do país, né? Então, acho que é uma decisão muito legal. E acho que vocês vão ter uma outra... A Rebeca tá aqui, do nosso lado, aqui, olhando aqui. E tô torcendo demais por vocês mesmo. E falo assim com muita felicidade e arrepiado mesmo, assim, cara. Que vai ser um período de muita
de muita prosperidade para vocês aí. Obrigado, Vini. Você participou também, né, desse começo. Quando eu comecei a trabalhar com você, eu já namorava, né, mas Verdade. agora as coisas evoluíram bem. Verdade. Tá né, tudo verdade. caminhando. Cara, e antes da gente chegar pô, nos Estados Unidos, a história ela é muito legal, porque a gente geralmente bate em jogadores profissionais ou jogadores de base de grandes clubes. Pô, geralmente o cara vem de uma situação familiar muito marginalizada, culturalmente desfavorecida. O cara não consegue ir pra escola, tem muito irmão, o pai e a mãe separaram, não conheceu o pai, não conheceu a mãe. Tem muitas histórias. Acho que você vivenciou muito isso. Muito. E eu conheci muito sua família, cara, nesse tempo aí que a gente conhece, conversa, frequentei sua casa e, pô, eu vi a tua estrutura familiar sendo a base para você chegar a ser profissional. E acho que talvez se você não tivesse essa base familiar, acho que até uma ousadia minha falar isso, mas eu ouso dizer. Talvez você nem chegasse, que eles montaram um negócio tão legal, assim, pra falar assim, cara, é teu sonho? Vai, a gente vai montar toda a estrutura, cara. Que acho que se não fosse por eles, talvez nas dificuldades você teria até desistido, cara. Não sei se é uma percepção errada ou minha, mas eu vejo muito isso, como você valoriza a família, como a tua família te empurrou. O que você acha, cara, disso aí? Assim, desde sempre meu sonho foi me tornar jogador, né? Claro, começou com uma brincadeira, vendo meu irmão jogar e meu pai... O Léo jogando no Penápolis. Isso. Tá. E meu pai me levava pra assistir, assistia no porta-malas do carro, abria o porta-malas, sentava, ficava assistindo. E ali eu fui gostando, meu irmão foi me dando uns toques, mas assim, eu comecei muito novinho. E eu acho que até na cabeça do meu pai, quem viraria o jogador de início era meu irmão e eu, Tá. assim, A era diferença sua população de quantos anos? 5 anos. Tá. Pô, é uma diferença relevante. É, Não sei então, assim, começou desse jeito, mas meu irmão era um pouco mais tímido, eu já era um pouco mais pra frente nesse sentido. Então, eu já viajava, já queria jogar. Com 7 anos eu fui fazer teste no São Paulo, né? Com 7? Com 7, pra jogar com os meninos de 11. E aí, minha mãe, no choque, né? Penápolis. Penápolis. E, tipo, quantos habitantes tem Penápolis? 50, 60 mil. Uma cidade muito pequena, né? Porque eu fui pra Penápolis, tipo, cara... Acho que, sei lá, dava pra contar nos dedos se tinha os sinais de trânsito que tinha em Penápolis. Com todo respeito a Penápolis. Mas é uma cidade muito pequena. Uhum. E aí você vem pra São Paulo fazer teste. E aí, assim, essa é a diferença minha do meu irmão. Meu irmão tinha um pouco mais de receio de sair de casa. Eu já fui mais pra frente nisso, sabe? Então, acho que desde aquele momento, a minha família já se preparou pra deixar tranquilo pra fazer a única coisa que eu queria, que era jogar futebol, que o restante eles cuidariam de tudo. Então, eles meio que prepararam um caminho, um cenário pra eu seguir. Então, acho que eles são importantes até hoje. Claro que agora vai ter uma mudança, eu vou casar, às vezes não vai estar tão junto como sempre foi, mas eles têm uma peça, foram, né? E vão continuar sendo uma peça fundamental. É assim, muito legal, como vocês caminham muito juntos, assim, né? E aí, como é que foi esse teste no São Paulo, cara? Você sai de Penápolis, vai sozinho, vai com teu pai, vai com teu irmão, sua mãe vai, não vai? Como é que foi esse momento aí? Que é o start seu no futebol ou antes de qualquer coisa ou não? Como é que você estava antes? Antes eu jogava lá em Penápolis, na escolinha da prefeitura. Tá. Aí meu técnico da época, o Ademir, assim, me ajudou muito. Sou muito grato a ele até hoje. Ele tinha uma abertura no São Paulo e falou, vou levar. Me levou. Aí ia no carro eu, meu pai, ele e mais uns 2, 3 atletas que também iam fazer teste. Tá. E aí meu irmão, o Cristiano, que mora em São Paulo até hoje, tinha uma casa lá, eu ficava lá. De lá ia pro Morumbi, ficava hospedado no Morumbi mesmo, ia fazer os testes em Cotia. Pegava o ônibus todo dia, batia e voltava. Tá, entendi. Tá. Isso durou quanto tempo? Mais ou menos, é muito novo, sério, também. Mas eu acho que foi coisa de um ano e meio que eu ficava... Eu ia pra São Paulo, ficava uma semana, voltava pra Penápolis, ficava 2, 3 meses. Bastante tempo. E ficava nesse Tá. bate-volta. Até porque não tinha como alojar um menino de 7 anos, né? Não. Eu só queria brincar também, não tinha condições de... E aí, o que fez você não ficar no São Paulo? Na verdade, assim, eu sempre passei nos testes. Até quando eu dei uma aprontada lá, os caras me seguraram. Era isso que eu queria contar, cara. E aí, assim, eu tinha, na verdade, me sobrou, assim, eu tinha o São Paulo e me chamaram para fazer um teste no Santos. E no São Paulo, na época, o Sub-11 não disputava o Paulista. Se não me engano, os jogadores eram emprestados pro Taboão da Serra para disputar. Só disputava o Paulista Sub-11 de futsal, de campo não. Tá, e eu sempre joguei 2002. Isso. Aí, 2001 já disputava ou não? Não sei. Tá, você não lembra, não tinha essa informação. Tá. Mas eu sei que só disputava futsal, Sub-11, disputava pelo São Paulo e pelo campo Taboão. E o meu sonho era sempre campo. Eu não tinha uma... Assim, eu gostava de jogar futsal, mas não tinha aquele amor, sabe? Aquela paixão que muitas vezes o pessoal começa no futsal, né? O meu foi ao contrário.
Então eu falei, se o Santos disputa, eu vou arriscar o Santos também. Aí fiz o teste, passei. Eu tinha 2 opções, eu voltar pro São Paulo ou voltar pro Santos. Cara, você eu nunca escolhi tomou o não em Santos. teste. Não. É louco isso, né, velho? É louco. O caminho acabou sendo até fácil pra você nesse momento, assim. Foi assim, Foi, era uma foi diversão. natural, foi natural. Foi Porque a gente tranquilo. fala muito de histórias bonitinhas, que, o cara... Bonitinhas, são lindas, maravilhosas, bonitinhas, que, o cara não conseguiu, tal, persistiu. Mas não, velho, só foi no flow. Foi indo. Na brincadeira. E uma coisa que você contou, o Léo era o tímido e eu era o solto. Eu aprontei no São Paulo. Eu lembro que uma vez você me contou e falou, cara, você é o cara mais calmo e pacato e sossegado que tem. Às vezes eu tenho que te empurrar pra você dar uma entrevista, pra você postar na rede social, tem que pedir pro seu pai, tem que pedir pro Léo. Meu, você é o cara mais pacato do mundo. Mas você falou que quando você era moleque, você era meio atentado, velho, na parada. Era muito. E o que aconteceu no São Paulo, cara, aqui? Então, né, teve uma época que a gente sempre ficava no Morumbi. Tá. E logo que eu fui a primeira vez, eles davam nota, né, de comportamento e tudo mais. Tinha 7 anos, então não tinha noção de nada, só queria brincar e jogar futebol. Só tinha um horário para jogar futebol e o restante eu aprontava. Ia no quarto de todo mundo e tudo mais. Aí minha nota de comportamento no meu primeiro teste no São Paulo já foi ruim, assim, foi uma nota 4, eu nunca esqueço disso. E, assim, me chamaram a atenção, disseram que não podia fazer isso, mas que como eu era muito novo, eles relevariam, né? Aí teve uma vez que a gente ficou alojado lá em Cotia mesmo, se não me engano, tinha um hotel lá e a gente ficou lá. Tem um e hotel aí lindo. era eu não me lembro muito bem, mas era um quarto e tinha 2 andares. No andar de cima era uma beliche com 2 camas e no andar de baixo uma cama de casal. Eu concentrava com mais 2. Eu era o mais novo, fiquei na beliche em cima. E tinha telefone lá embaixo. Então eu descia e ficava ligando nos quartos. E aí ligaram para todo mundo e falaram, não pode mais ligar nos quartos, porque não... Eu falei, por que não pode? Aí 7 anos, cara. e muito novo. Aí comecei a ligar para todos os quartos. Todos. No final do dia, já era isso, já era numa sexta-feira. Você lembra o que você falava, cara? Não lembro. Só pela alegria de ligar. É porque era uma coisa errada que naquele momento não tinha muito o que fazer. Eu era o mais novo. Eu concentrava com um menino de 15 Sério? e o outro de 13. Cara, isso assim... eu lembro bem. E eu era muito novo. Se eu não me engano, nessa época eu já tinha uns 8, assim. Tá, mas Mas você muito já não é um novo. cara grandão. Você já é frango. Imagina você com 8 anos, molecaço, com aquele cabelinho lisinho, pequenininho, Parecia um aprontando. índio. Caraca, velho. Deve ter sido um sarro. E aí eu ligava no quarto de todo mundo. Fiquei ligando e isso era uma sexta-feira. E aí, na hora do jantar, reuniram todo mundo e disseram que todo mundo ia ser dispensado por conta das ligações. E aí eu comecei a chorar, né? Que eu me senti culpado, não por mim, né? Todo mundo. Mas por todo mundo. Eu ia mandar embora todo mundo. E, na verdade, isso aí foi só um susto que eles deram. Eu comecei a chorar, me entreguei na hora, não consegui. Se entregou? Me entreguei na hora. Só eu chorei. Então os caras falaram, pô, foi ele. Foi ele. E aí eles vieram perguntar, na hora eu liguei pra minha mãe chorando, já falei, mãe, fui dispensado e vou dispensar todo mundo. Aí Gabriel, ela deve ter falado. seria meu primeiro não, né? Seria seu primeiro não. Aí o cara pega o telefone e fala com minha mãe, a gente só fez isso pra dar uma chamada de atenção, os meninos não vão ser dispensados, inclusive seu filho vai jogar um amistoso amanhã porque ele já tá pré-aprovado e a gente quer que ele fique no São Paulo. Tá. Aí, eu tomei um susto, tive uma surpresa de que eles já me queriam que eu ficasse lá. E aí foi isso, mas eu tive... Caraca, que legal, cara. Pequenininho, eu era bem atentado. Ainda bem que eu mudei, eu acho que eu não ia... Onde que virou? Você lembra um momento, sei lá, deu algum problema aí, uma outra, ou foi uma maturidade que rolou? Não, eu acho que eu passei muita coisa sozinho. E aí eu acho que daquele jeito que eu era, eu não conseguiria, sabe, me concentrar pra jogar futebol. Tá. Eu acho que... Eu não consigo imaginar, cara, essa Eu pessoa. levava tudo muito na brincadeira, né? Tá. Acho que dos 11, 12 anos pra frente eu já comecei a ser mais... Porque eu sou tímido, né? Sim. Mas aí eu comecei a ir mais na boa. Mas a forma como você quebrava a sua timidez era sendo atentado, né? Brincando pra caramba. Hoje você já é mais observador, né? Isso, mais tranquilo. E aí você aceita a proposta do Santos com uns 10 anos, é isso? 11? Na verdade, assim, eu lembro até hoje. Aceitar, né? Passa no teste, né? Era assim, era dia 5 de março, se eu não me engano, de algum ano que eu não lembro, acho que era 2012, alguma coisa assim. 2012 você vai ter uns 10 anos, né? Você é de abril, você? Eu sou de 2002. De abril de 2002? Abril. A minha memória tá boa, né? Eu tinha 9 para 10 anos. 9 para 10 anos. E no São Paulo já tava tudo certo, eu ia voltar para ficar alojado no São Paulo, dia 5 de março. Aliás,
Desculpa te interromper, tinha um cara que virou grande jogador nessa época de São Paulo aí, de Cotia, ou você não lembra? Não me lembro. Tá. Mas aí eu lembro que era dia 5 de março, eu tinha que voltar para São Paulo, me ligaram e falaram, ó, tem outro teste no Santos. Se você passar, você fica. Tá. Eu falei, vou pro Santos. Aí eu fui assim, sem ter nada certo. No São Paulo já tava tudo meio que garantido que eu ficaria, porque eu fiz a semana de treino, né, de teste, e ainda fiz o amistoso no final da semana, voltei para Penápolis, mas depois eu voltaria mais para ficar. Sim. Aí eu fui pro São Paulo, e aí aquela tensão, né? Fui, na época, eu, como era muito novo, ainda treinava com a categoria do Rodrigo, né? Aí você veio pro Santos, é que você veio pro São Paulo. Você veio pro Santos, Isso. né? Você treinava com 2001, você é 2002, tá? Aí eu fiz o teste, mas eu não treinava com os pessoal que já era do grupo, né? Eu treinava com os testes em si. Tá. Aí, no final, eles me disseram que eu fui pré-aprovado, que ano seguinte eu já poderia voltar. Eu não aguentei de ansiedade, voltei antes de abril. Eu fiz o teste dia 5 de março, em abril eu voltei. Você teve essa opção de escolha? Não, eu voltei. Assim, eu não lembro o que aconteceu, não sei se meu pai conversou, se meu avô conversou, eu só lembro que eu voltei. Vamos antecipar essa situação aí. É. Caramba, que legal. E aí você sai de Penápolis e vem pra Santos. Você estava em São Paulo, indo e voltando de São Paulo, Penápolis. Isso. Como é que é essa mudança aí pra Santos? Porque aí, pelo que eu entendo, se eu não estiver falando besteira, você já não tinha mais essa opção de ficar voltando pra Penápolis. Você tinha que viver em Santos e não poderia alojar. Isso aí. Como é que foi essa... E seu pai não vive do futebol, pelo contrário, seu pai vive da profissão dele, é muito bem sucedido, né? Numa multinacional, né? Que trabalha, que é uma multinacional brasileira. E sua família estava toda em Penápolis. Como é que foi essa mudança aí para você, que é onde se começa a tua maturidade? Acho que, como você falou, meu pai, ele era bem estruturado já. Claro que não era uma coisa... Multimilionário, mas tinha uma situação... Era bem de vida, numa uma cidade interior, que também os custos não são muito altos. E aí ele falou, ó, a gente tem que fazer essa mudança. Eu não quero deixar o Gabriel sozinho, até porque tinha 9 para 10 anos, né? Não tinha como, minha mãe não ia deixar também. Atentado ainda? Minha mãe não deixaria. Aí ele pegou os meus avós, os pais do meu pai, né? Tá. E falou, ó, vamos para Santos. Se vocês quiserem acompanhar ele... o convite tá feito para ir para Santos. Meu avô e minha avó na hora aceitaram. Que legal. Aí a gente foi. Pegamos todo mundo junto. Eu fui primeiro, junto com meus pais. Meu pai ficou uns 2 dias. Meu pai e minha mãe, meus avós chegaram. Eles foram embora. Tá resolvido aqui minha tutela. Isso aí. Só trocou. Cara, e aí você chega... E é muito engraçado, cara. Porque quando a gente tava no... Quando a gente chegou lá no Fluminense, o Diniz chega assim e fala assim, ó o garoto criado por vó. E tipo, falei, isso mesmo. Ele falou, eu sei que ele é criado por vó, né? Então é muito engraçado como isso se perpetua até hoje, né? E aí, você chega no time do Santos, cara, é uma das gerações mais fortes, reveladoras e vitoriosas do Santos, né? Tem a geração 2001 e a 2002. A 2001 ali é Rodrigo, Yuri Alberto, Lucas Lourenço, Kaique Rocha, não sei se já tinha chegado, que tava no São Paulo, também chega. Era uns moleque muito brabo, assim, né, cara? Em 2002, eu não sei se já tava você, mas já com você vem Ivonei, já fui o primeiro da minha geração a chegar. Depois que vai trazer Ivonei, que mais tem? Ivonei, Sandri, Caio Jorge. Cara, Renier já veio. Renier 2003. 2003, veio um ano depois. Caramba, velho. E junto comigo, os 2 primeiros que chegaram era eu e Estevão. Estevão hoje tá no profissional do Inter. Tá. Ele saiu do Santos, foi pra base do Inter, subiu lá. Legal. 2002 também. 2002. Cara, você tinha uma concorrência muito forte aí na tua posição e no time. E como é que você enxergou isso, cara? Porque você tinha uma experiência do São Paulo ali, mas ainda não sei se estava no mesmo nível, né, cara? Que aí começou a ser real pra você ir pros jogos, sub-11 e tudo mais. Então, eu fui um pouco privilegiado, porque como eu cheguei um pouco antes, então eu ainda joguei, se não me engano, eu joguei um jogo só pelo Paulista Sub-11 da época da geração 2001. Beleza. Então, eu fui campeão, né? Ganhei medalha sem jogar, fiz um jogo. Tá. E aí eu participei, assim, eu acho que eu fui pra 2 jogos, um eu não entrei, o outro eu entrei. Eu e o Estevão, assim. Tá, isso aí deve ser 2012, provavelmente. Isso. Cara, é muito louco, né? Porque o Santos vivia um momento profissional... Era aquele auge do Neymar, né, cara? Isso aí. Eu acompanhava os jogos. Acho que isso deve ter feito você
Não lembro, assim, pra ser sincero. Não foi um efeito de decisão, assim? Não, era muito novinho. Eu lembro que eu só queria ir porque eu sabia que tinha uma oportunidade de jogar. Beleza. Campeão paulista sub-11 logo no primeiro ano. Isso. Aí vira o ano 2013, que aí é o meu ano bom, né? Sub-11. Então eu já tô lá, né? Então eu cheguei, eu já jogava, assim, eu já jogava. Tá. Aí chegou Ivonei, chegou Caio Jorge, chegou Sandri, Giovanni, que tá no Flu agora também. Então a gente tinha um time muito forte. Time forte, cara. Muito forte. Tinha o David também, que hoje eu não sei onde ele tá, não me recordo. Tá. Mas muitos deles pegaram até seleção, sub-15, tudo. Verdade, assim, pra frente. verdade. Foi uma geração que foi indo, sabe? Sim, Todo mundo chegou junto até o sub-17. Sim. Depois ela deu uma dissipada, né? Mas porque alguns foram pro profissional, outros saíram. Sim. Mas foi uma geração que durou bastante. Forte, né? 2001, 2002. Luciano era treinador? Era. Luciano. Ele teve muito mérito aí nesse time de... ele formou praticamente a maioria dos jogadores que chegaram. O Luciano deu muito dinheiro pro Santos, velho. Deu muito dinheiro, cara, aprovando esses moleques aí. Ele participou, assim, de geração 2002, dos que subiram praticamente todos. Acho que um outro, que talvez não tenha pego. 2001 todos. 2001 todos. Tem muito cara, só cara de Série A aqui, velho. Outros até Europa e mundo. E aí, cara, depois como é que você começa a se desenvolver, ganhar essa maturidade no Santos? Como é que são os próximos passos? Teve dificuldade, não teve? Como é que foi o Jalpirani lá pro Sub-13, Sub-15? Sub-13, Sub-15 ainda tá longe, né? Eu lembro que Sub-11 eu sofri um pouquinho, né? Porque eu era muito mais baixo, um pouquinho mais fraco que os outros. Mas ainda joguei o ano todo e nosso time foi campeão. E aí logo no começo do ano do Sub-12, em 2014, eu quebrei a perna, né? Era essa hora que eu queria chegar. Eu sei que teve uma lesão muito séria. Cara. E aí foi nessa hora que eu acho que se eu não tivesse meus pais e meu irmão, eu tinha encerrado. Como é que foi? Eu lembro que treinamento, chutaram, quebrei a perna. Mas eu só lembro de ir pro hospital e aí o pessoal não queria me falar o que tava no raio-x. E você sentia dor? Sentia muito. Muita dor. Tanto que eu tentei levantar, não consegui, né? É uma pergunta meio idiota, mas é que tem gente que às vezes fala assim, cara, fiquei tão nervoso que eu nem sentia dor. Enfim, por isso que eu tenho que te perguntar, eu nunca quebrei a perna. Não, eu Você tentou levantar? Tentei. Mas porque eu não tinha noção, né? Porque a gente tá acostumado, né? Sim, cai. Volta. Eu tentei levantar na hora que eu vi que eu não conseguia erguer minha perna, que eu entrei em choque. Eita. Aí saí do CT, não me engano era no Sabuó, fui até a Santa Casa, meu avô já tava lá, ligaram pro meu avô. Tá. Aí cadeira de roda, perna esticadinha, aí fiz o raio-x e eu lembro que eu tava de chuteira e meião. A caneleira foi pro saco, né? Sim. Mas aí pra tirar, estralava minha perna assim. Então eu falei, eu já sentia que tinha alguma coisa de errado. Sério? Aí não queriam me falar o resultado do raio-x, aí eu já imaginei que tinha acontecido alguma coisa, sabe? Então foi logo no começo do ano, foi em abril. Abril de 2014. 2014. E aí quando é que te contaram? Não, me contaram, eu tive que colocar o gesso no mesmo dia. Quebrou. Quebrei a perna. Onde foi? Foi o quê? Em qual região da perna? Foi a tíbia. Foi na tíbia. Bem no meio. Tipo, quebrou a canela, isso, mano? A canela. Foi a canela. Caraca, velho. Na verdade não quebrou, não ficou mole, né? Tá. Mas quebrou. O osso separou. O osso separou. É. Isso é uma dor do caramba, cara. Aí eu fiquei 4 meses de gesso até o quadril, né? Até o quadril. E aí nessa época seus pais ficaram com você em Santos? Não. Batiam e voltavam? Não, eu fiquei um pouco em Santos, até porque eu tinha aula, né? Escola, então eu fazia as coisas de casa. Tá. E aí um período que eu já... Foi quando eu liguei pro meu pai e falei que eu queria parar de jogar. Teve uma hora que você fez isso? Fiz. Caraca. Aí meu pai e meu irmão me convenceram a ficar. Que tipo... O que eles responderam, assim? Nada, eles me perguntaram qual que era o real motivo de eu querer parar, se era alguma pessoa, se era... Sabe, se era saudade de casa, o que era, né? Porque eu não tava fazendo nada. Eu tinha uma rotina muito agitada e de repente eu já não tinha mais nada, né? Eu só tinha que ficar em casa com a perna parada. Louco, né? Aí eu falei, não, isso não... Pô, vai demorar muito pra eu voltar. Vai ficar um ano parado, eu não quero ficar... Quero voltar pra casa. Aí eles falaram, mas você não pode sair assim, tá? Me convenceram. Pensa de tudo que você já fez e tudo mais. Sim. Aí eu falei, tá bom. Mas me dá um jeito de eu ficar pelo menos mais próximo de vocês, porque... Nada, assim, meus avós cuidaram muito bem de mim. Mas, assim, eu sentia que eu tava o dia inteiro sem fazer nada, sem contato. Sim, meus avós eram já idosos. Não conseguia brincar, não conseguia fazer nada, né? Então, eu fui pra Penápolis, aí
estudava meio que à distância já na época. A escola aqui em Santos você conseguia manter. Mandavam por e-mail pro meu pai imprimia e eu fazia em casa. Caraca. Aí eu fiquei uns 2 meses em Penápolis, se eu não me engano, com gesso. Porque não precisava ficar indo no médico, né? Tinha que esperar consolidar o osso, né? Beleza. Criar o osso de novo. Fiquei lá em Penápolis. Aí meus primos iam em casa. E aí minha cabeça... Deu uma distraída, né? Distraiu um pouco. E aí você volta pra Santos no segundo semestre. Não, acho que eu volto pra Santos só no... segundo semestre. Porque você deve fazer uma fisioterapia em 2014 Isso, ainda, eu volto assim um pouco depois do meio do ano. Tá. E aí eu tomo um susto, né? Que a perna atrofia muito, né? Cara, devia estar fininha, né? Eu já era fino, né? E aí tá mais fino ainda. Aí a primeira semana, que não precisa... Porque como meu pai optou, na verdade, porque eu não tinha noção nenhuma, que eu não faria cirurgia, né? Por ser muito novo. Tá. Porque tinha a opção de fazer cirurgia, meu pai falou, é melhor tratar sem cirurgia, porque ele é muito novo, né? Sim. Aí, eu não conseguia dobrar a perna, né? Porque como eu fiquei com gesso até o quadril, eu não tinha... Movimento, musculatura, nada. E aí eu tentava... O primeiro dia que eu tirei o gesso, eu fiquei feliz, né? Aí eu falei, vou dobrar a perna. Na hora que eu fui dobrar, travou. Aí eu já comecei a ficar revoltado de novo. Mas aí eu já tava mais tranquilo. Falei, já tá no final. Aí fui um dia em casa, com a perna pro alto, assim, com a perna em cima do sofá. De repente, caiu sozinha a perna, assim. E como tava mole, só dobrou sozinha. Fez entrar, eu falei, Aí foi. Aí desdobrou a perna e foi indo. Aí eu lembro, fiz mais 2 meses de fisioterapia. E aí voltou pro campo. Aí voltei, ainda joguei a final da associação, se não me engano, sub-12, nós fomos campeão. Caramba. Campeão. Ainda... Eu joguei titular ainda. Não, sub-12 ou sub-14? Sub-12. Era em 2014, eu tinha 12. Em 2014 você tinha 12 anos, né? A gente entende que era no sub-14. Eu joguei ainda a final de titular. Caraca. Deu certo. Eu voltei um pouco antes. Já como meia mesmo, você já era meia o tempo inteiro. Já. Tá. E eu voltei um pouco antes e aí joguei. Cara, que legal, velho. E quando é que seu pai parte pra fora do país, numa oportunidade de ir Putz, foi trabalhar no Congo, cara. Essa história é muito boa. Uhum. Acho que foi uma oportunidade profissional que ele teve e também pra ajudar aí a família na questão de você se manter aqui e tudo mais, cara. Quando é que foi isso que aconteceu? Me recordo, eu acho que eu tinha 15. Acho que nem 15. Tá, uns 2 anos aí pra frente. Aí. Já tinha. Na verdade, eu não lembro. Assim, porque meu pai ficou durante 4 anos lá, né? Trabalhando. Então, ele ficava 4 meses na África. Tá. E voltava e ficava no Brasil, às vezes, 15 dias. E ele fez isso, eu acho que uns 2 anos ou 1 ano, eu não me recordo. Ele saberia falar melhor do que eu. Que ele ainda tinha empresa em Penápolis. E aí, quando ele fecha a empresa... Tá. É que, assim, ele foi pra África porque as coisas já não estavam muito bem em Penápolis. No negócio dele? Tá. E aí ele foi pra África porque ele, claro, comentou isso muito depois comigo. Sim. Todo mundo tinha que parar, todo mundo tinha que começar a trabalhar, eu tinha que voltar, porque eu tinha um gasto muito grande, né? Até mais do que eles. Até que meu irmão, meus pais em Penápolis, eu tinha um gasto que eu morava em Santos, né? Que é um centro maior. E aí eles falaram, ou meu pai teria que ir pra lá, pra se arriscar nisso, ou eu teria que parar de jogar futebol. Mas eles não me contaram, né? Te contaram quando isso, só? Eu fui sabendo aos poucos, assim. Tá. Sabe, eu fui percebendo aos poucos. Porque antes meus pais iam todo final de semana, depois começou a ir uns 15 dias, sabe? Aí eu fui percebendo que estava acontecendo alguma coisa, mas ainda sem noção. Porque meu pai deixava, por exemplo, final de semana, se você quiser sair, tem um dinheirinho aqui, isso, pra você ir. E eu... Final de semana, eu falei, vou gastar tudo, é isso que eu tenho, eu vou gastar. Eu não tinha noção, mas meu irmão deixava de comer na escola, minha mãe de sair, de comprar um monte de coisa, tudo pra segurar, pra me manter aqui em Santos. Sim, entendeu? muito naquela estrutura do teu plano, né? Isso, atleta, meu irmão né? começou a trabalhar com 16 anos. Caramba. Tinha vez que ele não conseguia ir pra escola pra poder trabalhar, pra poder me ajudar em Santos. Caramba. Começou a trabalhar muito cedo, já faz 10 anos que meu irmão trabalha, né? Caracas. E ele começou a trabalhar onde? Na empresa do meu pai. Na empresa que seu pai tinha? Isso, meu pai, assim, foi pra África, porque receberia um salário maior pra poder ajudar, pra tentar recuperar a empresa. E aí... Entendeu? E aí não... Assim, teve uma época que eles optaram, cara, vamos acabar com isso, porque isso aqui já tá dando muita dor de cabeça. Eu fico só na África. Melhor eu reduzir ali, vou na África, vou melhorar a situação lá, porque aqui já não tá mais dando fruto. Isso, só que aí tem um monte de detalhe, né? Acerto que tem que fazer com tudo a empresa. Funcionário, tudo. E aí eu já não entendo muito. Umas questões burocráticas. Isso. E aí fizeram isso. Aí meu pai ficou 4 anos, né? Na África. Cara, é muito doido as histórias dele. País em guerra.
Aí teve uma época, eu falava, Segregação. se não me engano, era 4 horas pra frente lá. Então eu falava com ele por Skype, só que eu treinava de manhã, ia pra escola à tarde, voltava às 6, 7 horas da noite. 11 horas da noite lá pra tu... E às vezes não dá pra falar por Skype, meu pai tá cansado, tinha que dormir. Sim. Mas de vez em quando eu pedia pra ele ficar acordado, até pros meus avós verem, né? Tá, que meus eram avós- os pais dele, né? Isso. Sim. Aí, e eu sabia mexer no computador na época, meus avós não. E aí eu colocava pra todo mundo assistir, pra ver ele, né? Mas teve uma semana, se não me engano, uma semana que teve guerra lá que... Sumiu. a gente não conseguia falar com ele. Não tinha sinal, não tinha nada. Doido, né, Uma cara? surpresa. Minha mãe deve ter sofrido muito. Minha mãe e meu irmão. Sua mãe chegou aí lá também, não foi? Meu irmão foi. Seu irmão foi? Minha mãe não. Sua mãe não foi? Não foi. É, teu pai já conversou algumas coisas comigo que era muito submundo, assim, era surreal ali. O que era? Higiene, A pessoa... sair na rua. As pessoas ficavam contentes quando caía uma gota de água, né? Da torneira. Então, assim, é um mundo Louco. totalmente diferente. E claro que isso aí me agregou também, porque sempre que às vezes eu era um pouco chato, meu pai me fazia lembrar do que ele passou lá. Entende? De, pô, você tem que dar mais valor pelas coisas, entendeu? Acho que a tua história, quando eu falei a historinha de dificuldade, ou a história de dificuldade, superação, tá muito mais ligada à história da tua família junto com você, o elo família, do que muito, às vezes, do que você passou, porque eles te protegeram muito, né? Sim. Eles me blindaram praticamente de tudo, né? Legal, assim, é diferente você ver isso, né? Você não sentiu, às vezes, na pele muitas coisas, né? Você ouviu. E assim, aí eu fui entender muito tempo depois, né? Mas eles deram um tiro no escuro também, né? Porque quem garantia que eu ia virar jogador? Nada, cara. Ninguém garantia nada. Nada. Né? Nada. E aí eles foram pelo meu sonho, assim. Se eu lembro de uma época que meu pai falou comigo, Gabi, a gente vai precisar de você agora. Agora a gente precisa porque, cara, tá difícil. Quando que foi isso? Se não me engano, eu acho que eu tinha 16 anos. Já no Sub-17 Isso. ele... E por eu ter uma boa condição antes, todo mundo achava que eu continuava tendo aquela boa condição. Só que ali eu já sabia que as coisas já não eram as mesmas. Tá. E aí eu dava uma segurada e todo mundo falava, você não precisa. Só que eu não contava a história, né, pra todo mundo. E com Mas 16 anos já tem uma molecada que quer sair, já tem uma molecadinha com um contrato profissional ganhando uma grana. Não, eu ganhava bem pouquinho. Ganhava bem pouquinho. Eu cheguei a assinar meu contrato depois que eu fiz 16 anos, mas meu contrato era baixo. Era baixo, né? Era bem baixinho. Mas eu lembro que nessa época meu pai falou, Gabi, agora a gente vai depender de você também um pouco. Tá. A gente vai precisar de você aí, dá o máximo aí. Como diz meu pai, pega com Deus aí, vai. Legal. Aí nessa época, mas as coisas foram fluindo muito bem, assim. Fluíram bem no 15, no 16, 17? Assim, ano ruim eu jogava menos, ano bom jogava um pouco mais. Sim. Mas sempre, assim, alternava, porque eu era um pouco mais fraco, um pouco... Eu jogava Sempre muito mais... técnico, Isso, mas jogava não um muito cara de força. Com a inteligência mais do que o corpo, né? Porque a molecada começou a desenvolver e você tá bem meio antes magrinho, que eu. né? Bem antes que eu. Aí depois que foi igualando, né? Cara, mas iguala o quê? No 20, no profissional? É porque eu pulei o 20, né? Você já foi pro 23, né? Eu joguei pouco, sub-17. Né? Copinha? Isso, na época só tinha restado eu, Ivonei, Pedrinho, Derek. Caio já tinha subido, o Sandro já tinha subido. O pessoal já tinha ido. O Ivonei tava nesse bate-volta já, porque ele já ia pra jogos no profissional. do profissional. Sim. E aí a gente fez um de 17, ele já pulou pro 20 pra Copinha, saiu jogando. Eu fui pra Copinha, mas no banco. Copinha de 20? 2020. 2020, antes da pandemia, né? Que é aquela copinha que vocês são eliminados... Pra Ponte Preta. Pra Ponte Preta? Nos pênaltis. Em Oswaldo Cruz? Isso. Numa chuva danada. Uma chuva danada, né, cara? Atrapalhou bastante ali. A gente tinha time pra chegar, eu acho. Cara, se você olhar esse time no papel, hoje, assim, só assim, caraca, velho. O Lucas Barbosa tava nessa Lucas também. Barbosa, ele fez um golaço, que foi contra o Marília, não foi? Deu um chutaço, não foi? Foi. Tinha você, Alanzinho, Lucas Barbosa, Alanzinho tinha na alguns ponta. que subiram depois. Aí eu faço o ano de sub-20, retorno no outro ano. Ivonei, Derek, e uma galera já tava no 23, que quando voltou o 23 no Santos, né? Em 2020? Ou em 2021? 20. Porque teve a pandemia, né? Antes da pandemia, voltou o Sub-23 no Santos. Tá. Ou já tinha, mas não lembro. Mas aí organizou bem. Pode ser. Que foi a época que era o Gesualdo, se não me engano. Gesualdo de treinador e o Antônio de que era auxiliar 23, do que hoje é técnico do Cuiabá, que a gente tá gravando, tá? E aí... Eles subiram pro 23, eu fiquei no 20. Aí deu a pandemia.
Tá. Aí eu retornaria pro 20. Só que aí teve que eu vi todo mundo indo pro 23. Todo mundo e só eu ficando no 20. Aí eu liguei pros caras. Falei, não, eu quero pro 23. Aí os caras falaram, não, calma, você é o mais novo. Mas eu falei, não tem problema. Porque o 23 voltaria antes, né? Voltou um pouco antes do que o 20. E eu já tava ficando maluco. Eu fui pra Penápolis, eu fui pra Mato Grosso do Sul. E a Rebeca, a gente ficou 1 mês e meio no Mato Grosso do Sul. E eu treinava todo dia, mas a gente não tinha nada. Mato Grosso do Sul, Treinava, onde era... corria e estava a bola. onde era a matriz da empresa que meu pai trabalha. Tá. Né? E a gente não tinha nada. A cidade tem 14 mil habitantes. Então, ou eu ia pra empresa com meu pai, ou a gente ficava em casa vendo filme, jogando videogame. Não tinha nada pra fazer. Que isso, cara. Imagina aí... a pandemia em Águas Claras? Água clara. Água Clara. É. E aí, assim, eu vi o pessoal indo pro 23, mais velho, eram mais velhos mesmo que eu. Era o pessoal 2000, sabe? Que tava talvez sim, 21 anos de 20. Sim. Eu tinha mais 2, 3 anos de 20. O Tava Léo, no o Marcos primeiro. Leonardo já tinha subido também, já tinha ido pra ajuda profissional. E aí eu falei, eu quero ir pro 23 também, pelo menos pra eu poder voltar antes, cara. Eu falei assim, ó, só me deixa ir treinar, depois se vocês não quiserem me usar, eu desço pro 20. Não tem problema, só pra eu voltar antes. Tá. Aí foi uma briga, eu liguei pro pessoal lá, aí eles aceitaram, falaram, vai então, vai. Aí eu lembro que, assim, eu falei com eles na segunda... Pra quem que você ligou? Liguei pro Jorge Andrade na época. Que era o gerente de base. Isso. Você mesmo ligando? Eu liguei pra ele, peguei o telefone dele, liguei pra ele, ó, eu quero ir. Ele, mas calma, não é assim, você vai atropelar um processo. Eu falei, não tem problema. Qualquer coisa, se não for me usar, não tem problema, eu volto pro 20 depois. Só deixa eu treinar. Só deixa eu treinar. Louco. Aí, na Muito época, legal. Postura legal. eu fiz teste de Covid e tudo, assim. Eu falei, ó, vocês não precisam fazer nada. Se quiser eu faço tudo, eu só vou treinar. Aí eu lembro que eu apareci lá no 23, aí na época foi a época que o Gesualdo sai do Santos. Aí o Antônio sai junto. O Antônio Aí acho que eu- vai pro Atlético Paranaense? Ele vai um pouquinho depois, eu acho. Tá. Mas eles saem juntos. Então eu peguei, assim, 3 treinos no 23. E aí depois, eu não me recordo, eu lembro, chega Pablo Fernandes, assim, que Tá. tava, na época era do 20, e subiu pro 23 Pra comandar o time. Isso, porque Tá. o 20 ainda não tinha retornado. Aí foi. Aí eu lembro que era pandemia, aí 2 semanas antes de começar o Brasileiro de Aspirantes, eu peguei Covid, fiquei uma semana fora. Aí eu volto faltando 2, 3 dias pro jogo, pegou eu mais uns 5. Tá. E aí vamos, jogamos, aí eu fiquei no 23, nem voltei pro 20. Nem pisou no 20, mas É, só fez a lembro que copinha. eu lembro que eu fiz um jogo minto. Na época, voltou o Brasileiro Sub-20. E aí Tá. tava alternando de, tipo assim, jogava um jogo o time do 23, que tinha idade pra jogar o 20, O 20. eles desciam e jogavam o 20. Então eu descia e jogava o 20, Tá. mesmo com o Pablo comandava. Mesmo treinador do 23 Isso. é do 20, tá. Isso. Aí, não, Cara, mas como foi na confuso, verdade, né, isso. cara? Por causa da pandemia, né? Foi muito Bagunçou doido. tudo, Foi né? muito doido. Assim, o Pablo era o técnico do 23, aí ele pegava os jogadores que tinham idade de 20, que a maioria tinha, jogava um jogo, se não me engano a estreia foi contra, não vou lembrar. Não foi um jogo lá no Recife? Não. Isso, esporte. Não, Na Arena Pernambuco, não era foi? Vitória. Não era o Náutico? Não, era Vitória. Acho que era Vitória. É? A estreia do Brasileiro Sub-20, a gente que faz que estava no 23. Então a gente volta pro 23, porque ainda não tinha começado o Brasileiro de Aspirantes, né? Certo? Tá. E aí quem jogava os outros jogos era o pessoal mais novo, era o Kevin, 2003, geração 2003, Sim, que sim. jogava tipo assim, um jogava a gente do 23, outro eles que estavam no 20. Ficou alternando até começar o Brasileiro de Aspirantes. Aí eu fiz um jogo pelo Brasileiro de Aspirantes no banco, o restante eu Titular. fiquei titular. Aí chegou o Edinho depois, né, o filho do Pelé. Ainda em 2020. É. Tá. Aí o Edinho e o Chip, Tá. que era o auxiliar, que era técnico do 20, passou a ser auxiliar do Do Edinho. do 23, eles me ajudaram demais, assim, demais. Ali Deixa eu- foi onde eu dei uma virada de chave, onde eu pude evoluir muito, assim. Você foi muito utilizado nessa época, aí você Foi. cresceu muito. Que legal, Foi. cara. Antes de chegar no profissional, quando é que seu pai retorna do Congo, já que a gente tava contando do seu pai? Mas se eu não me engano, ele retorna em 2018, acho que 2019, Tá. 2018 ou 2019. Faz pouco tempo, cara. Faz pouco Ele tempo. ficou 4 anos lá. Faz pouco tempo. Faz Então, pouco tempo. ele voltou em 18, 19, não me recordo, assim, eu acho que... É. Você lembra? E a Rebeca, eu já ia perguntar. Não, Não. tava. E a Rebeca entrou na sua vida quando? Novembro de 2018. O Marcão já tava na área já. Não, né? Já? Ah, Então ele voltou em 2018. 2018. Isso. E você e a Só Rebeca que já estão ele- 5 anos juntos. Isso. Só que ele trabalhava no Mato Grosso do Sul, né? Então ele voltou pro não- Brasil, ele não voltou pra muito Penápolis. perto, não, ele voltou também. pro Mato Grosso do Sul, que Tá. dava 1000 quilômetros de distância.
Aí era carro final de semana pra Em ir vez de ir de poder avião pro Congo, era de carro pro Mato Grosso do Sul, né? viajar. Ia 5 horas até Penápolis, depois mais 5 horas até... Daqui até Penópolis, a gente tá gravando em Santos, é muito longe, cara. É muito longe. E ele ainda tinha que sair do Mato Grosso e ir pra Penápolis, né? É muito longe, Ah, cara. Aí enfrentava essas viagens aí pra poder me ver lá. Cara, e ele enfrenta até hoje, né? Que eu vejo tua família, o Léo também agora tá no... O Léo tá em Mato Grosso do Sul ou em Mirassol, que Tá ele tá agora? em Rio Preto. Tá em Rio Preto, que é É, longe que é pra caramba e colado com vem pra Mirassol cá. também. Teu pai, pô, trabalha em São Paulo e vai e volta em Santos todo dia. Eu falo, cara, esses caras amam estrada, cara. Acho que na você é o que verdade, menos gosta, né? É o que mais sim, foge. Mas eles fizeram tudo isso pra poder ficar perto de mim, né? É. Meu irmão deixou, assim, muita coisa, principalmente a juventude dele, né? Aquele momento, como jogador, pessoa que não é jogador, com 16, 17 anos, gosta de curtir tudo. Meu irmão não Sim. teve essa parte, né? Ele vinha te ver. Ele vinha pra Ver Santos teus jogos. pra poder ficar junto comigo. Ele viu muito seus jogos. Muito. Ele gosta muito, né, Muito. cara? Ah, meu irmão gosta ama, muito. né? Ele gosta muito de futebol, Mas né? apaixonado. De conversa de futebol, os olhinhos dele brilham, né? Assim, desses bastidores do futebol, né, cara? Aí meu pai veio também, mas meu pai já veio agora mais pro final, né? De vez em quando, acho que 2 semanas do mês, ele fica lá no Mato Grosso do Sul ainda. Tá, Então ele faz esse bate e volta. sim. Aí ele vai e volta de São Paulo pra poder... Porque minha mãe tá em Santos, né? E o que eu ia te perguntar é, seus avós, quando é que você deixa de ser o criado por vó, né, cara? Porque isso acabou tendo que terminar, né? Então, eu lembro que minha avó, por parte de pai, ela já tava um pouco mal, assim, e ela já não conseguia acompanhar um pouco da minha rotina. Não por má vontade, mas eu via que já não... Saúde. Já não tava muito bem, sabe? Eu via que ela fazia o almoço, ia descansar, Tá. e às vezes eu precisava das coisas na hora pra poder ter os compromissos, porque eu não sei fazer comida. Às vezes eu comia no clube, né? Sim. Mas quando eu não comia no clube, eu comia em casa, precisava ser as coisas regradinhas, sim. né? E aí eu via que ela tava bem cansada. Mas meu avô inteiro. Tá. E aí eu trouxe a minha avó por parte de mãe, pra ajudar a minha outra avó. Tu meteu 3 avós na casa pra cuidar de você. Porque a minha outra avó, por parte de mãe, era cozinheira, né? Foi por muitos anos cozinheira escola agrícola de Penápolis. Tá. Cozinhava Cozinhou assim pra pra... uma galera. Então ela ajudava. E aí meu avô também percebeu que minha avó já tava ficando um pouco mais cansada e tudo mais. Aí meu pai conversou com eles, eu também, e disse pra eles voltarem pra Penápolis. E meu pai Aí eles voltaram pra Penápolis, não ficaram 3 avós na casa? Aí pegou... Ah, cara, imagina meu 3 pai avós você na alugou casa. uma casa pra ele. Não dá certo, né? Essa é meio loucura, difícil. né? Tá. Aí você trocou de avó, você continuou sendo criado por vó, mas virou vó materna. Foi um momento difícil também pra mim. Porque eu tenho uma ligação muito forte com meu avô, né? A gente já se conhecia, cara. E eu lembro você me contando. Esse momento foi um momento difícil. Porque minha avó, eu sabia que aquilo era necessário. Mas pro meu avô, eu sabia que doeu muito pra ele, sabe? Ele gostava, né? Ele me levava pra treinar, ficava esperando. Pra me buscar de novo. Legal, cara. Isso é bem vô mesmo, assim. E vô que gosta de futebol gosta mesmo, assim, então. cara. Eu tive muito isso com meu vô também. Aí ele sentiu bastante. Hoje, infelizmente, minha avó faleceu. Veio a falecer um pouco depois. Hoje ele tá sozinho, assim, mas tem toda a estrutura, né? Ele tá lá em Penápolis, Tá em ele? Penápolis. Tá. Aí, vira e mexe, meu pai vai pra Penápolis por causa dele. Tá. Eu tento ir também o máximo que eu posso pra visitar. Ele é uma grande referência aí, depois do seu pai, depois do Léo, pra você. Eu compartilhei minha vida com ele 5 anos, né? Às vezes eu não tinha meu pai e minha mãe, tinha ele, né? Na tua adolescência, né, cara? Que quando você tá se descobrindo gente ali, né, cara? Ele tava ali do seu lado ali, sendo um baita de um companheiro. Legal, cara. Legal. Eu não os conheci pessoalmente. E sua avó por parte de mãe? Minha avó por parte de mãe é doida. É doida? É maluca. Eu não conhecia ela também, cara. É louca. Ela chegou aqui, o que meus avós, pai de pai, são mais fechados, né? São mais na dele. Minha avó chegou em uma semana, conhecia praticamente Santos inteiro. Que delícia, cara. Ia jogar vôlei, ia fazer hidromassagem. Eu não sabia como. Cara, mas ela cozinhou pra você, pelo menos? Fazia tudo direitinho. Só que, assim, aí depois eu peguei 2 cachorrinhas, eu ia passear 2 cachorrinhas 1 hora, voltava depois. Cara, sensacional, velho. Minha Ela avó é era bem assim ativa. também. Minha avó parou, assim, mas minha avó era assim também, velho. Minha avó sumia. Minha avó sumia também. E eu Ia pra ligava pra ela ginástica, pra praia, e minha avó fazia uma ginástica, eu não sei, eu acho que tem alguma coisa aqui que eles fazem na... posto de saúde, alguma coisa assim, que tem uma área que eles fazem pros idosos. Sabe aqueles postos em Santos? Posto 1, posto 2, que tem um bombeiro? Já viu isso? Em todos os canais tem. Então, mas eu não sei onde ela ia. Na área de cima é uma área pública que tem aulas
da prefeitura gratuita pra idosos. Isso. Minha Então avó ela ia lá, ela deve ter visto, pediu informação e se inscreveu, cara. Ela ia. É isso? Eu lembro que ela sumia, ela falava, hoje eu vou na hidromassagem. Eu não entendia como que ela conseguia fazer Cara, isso. mas onde será que ela fazia Sem hidromassagem? gastar nada. Hidroginástica. Hidroginástica, não. isso. Hidroginástica. Será que ela ia no Rebouças fazer hidroginástica? Deve ser, Não sei, cara. ela ia andando. Não, tá muito longe. tô Gonzaga com falando. Rebouças é... Mas ela é muito longe. louca, ela lá em Penápolis, ela vai pra minha casa lá em Penápolis andando, ela anda 6 km de ida e volta. Ela vai 6, volta 6. E ama, Até hoje? até hoje. A venha tá esbanjando saúde, né? Tá bem. É louca. E ela voltou Tudo bem. pra... Qual que é o nome dela? Ordália. Ordália. Mãe da Cidinha. Mãe da Cidinha. Ah, Cidinha tem uma também, figuraça, né, cara? Pô, Então, Cidinha é uma figuraça. Puxou, né? E aí ela vai, volta pra Penápolis e tua mãe vem depois. Ela ficou uns 2 anos comigo, né? Tá. Minha avó. Eu fiquei assim, o total acho que foi uns 6, 7 anos morando com meus avós. Tá. Assim, depois meus avós, depois ela. E aí, quando Aí- você vai profissional, quer que seus pais vêm mesmo, ou não? Isso, não, 1 ano depois ainda. Um ano tá. depois que eu subo pro profissional. Isso aí, então faz pouco tempo que seus pais estão aqui, É. né? De ser 2020, Faz um ano. 2022? Você subiu em 2021, né, profissional? Isso. Primeiro ano de profissional, você tava com a Dona Ordália ainda. Até metade. Eu acho que até, tipo assim, até mês 8, 9 ela tava depois. Depois ela Minha se mãe- aposentou de Santos. Pra ela foi difícil também. Porque ela é muito ativa. Imagina, Santos é uma cidade maravilhosa pra velhinho. Só que minha mãe não queria mais ficar. Não é que ela não queria mais ficar no Mato Grosso do Sul. Só que meu pai e ela sentiam que ela poderia me acompanhar um pouco mais de perto, Tá. sabe? Porque assim, se não, em algum momento, se eu decidisse casar antes, eu não viveria praticamente minha vida zero com os seus meus pais. pais, entendeu? E aí você está indo profissional, daqui a pouco você já ficar mais adulto, ia querer tua vida sozinho, ia começar a viajar. Aí eles decidiram, ó. Teu pai. Eu vou. Aí teve uma época que ficava minha mãe e minha avó, porque meu pai ficava no Mato Grosso do Sul, aí ficavam lá as duas. Aí depois que meu pai veio de fato, a minha avó retornou. Voltou, É. tá. Entendi. Mas ela é doida, se eu ligar pra ela hoje, amanhã ela tá aí. Hoje a gente tá gravando uma quarta, na segunda ela já tá na aula de hidroginástica, cara. Com as mesmas amigas dela. Ela me liga e conta da aula de vôlei. Sensacional, cara. E fala 1 hora. Falem. Mas é bom. Sensacional, cara. Quero bater um papo com ela, ainda não a conheci, cara. Pode tomar água, viu? Que ela não cansa. Pra quem anda 6 km pra ir pra voltar andando, ainda pratica o esporte, cara. Ela não cansa, não. Sensacional, cara. Que energia, que delícia. E aí, cara, 2021, Santos e Santo André, Canindé, é onde tudo começa no profissional? Eu tinha sido relacionado pra um jogo em 2020, na pandemia também. Tá. Mas eu só fui pro jogo. Foi aquele jogo que Pegaram muita 37 caras pegaram Covid, aí você apareceu lá. Foram muita gente. eu só fui, né? Eu fui. Quem que era o treinador? Na época era o Cuca, mas o Cuca também tava com Covid. Tá. Ou tava doente, não sei. Beleza. Não me recordo. Aí eu lembro que quem assumiu aquele jogo era o Marcelo Fernandes. Tá. Contra quem que era? Contra o Inter. Tá. Foi quando o Ivonei fez um gol? Foi. Primeiro gol dele. Primeiro gol dele. Legal, legal. Aí eu fui pra esse jogo, aí depois retorno pro Sub-23. Legal. Vocês chegam perto de algum lugar no Sub-23, eliminado logo? Não, então, lembro esse é que o campeonato. Sub-23 tinha um modelo do brasileiro que era 2 chaves, com 8 times, se eu não me engano. Tá. A gente só jogava com os times da outra chave. Tá. E a gente fez pontuação que seria líder na outra e a gente ficou fora. Entendi. Por causa do último jogo. A gente ganhou, se não me engano, 5 jogos, empatamos 3, perdemos 2 e ficamos de fora. Porque a nossa chave Era muito forte. ganhava mais jogos do que a chave de lá. Tá. O modelo do campeonato acabou não sendo justo com vocês. E aí a gente saiu fora. Tá. Mas aí já era finalzinho do ano. Cara, e 2020 é um ano pra esquecer, né, velho? A pandemia foi muito já turbulenta. era finalzinho do ano, assim, já era dezembro. Tá. Quase. Aí eu lembro que a gente do 23 talvez faria alguns jogos do Paulistão. Porque como o pessoal ia emendar, eles iam do profissional. Porque rolou Libertadores e tudo aí. Isso. Tá, E aí final de como ia Libertadores. emendar, os caras não teriam folga. Aí deram folga para alguns, mais tempo. Aí eu fui para a última rodada do Brasileiro de 2020, que já era estava em 2021. Tá. E aí depois esses caras ainda saem um pouco de folga também, os que foram por último. Entendi. Eles saem de folga e a gente continua treinando no 23 com a esperança de poder jogar algum jogo do Paulista. Que legal. Só que aí, se eu não me engano, sobem uns 2, 3 só. Subiu eu, Kaique, Sandro na época, Kevin, Alanzinho
Aí foi, na estreia do Paulista eu joguei e fiz gol. Primeiro gol. Quem já tava de treinador ali? Ainda era o Marcelo Ainda era Fernandes, que era... O Cuca tinha saído no final do ano. Tá. Depois da e aí Libertadores... ia entrar o Ariel Roland. Ah. Tá. Cara, e aí você, na tua estreia, faz um gol? É. Estreia titular, né? Porque eu entrei no jogo contra o Bahia. Lá na Fonte Nova, na última rodada do... Você estreia como jogador profissional contra o Bahia no Campeonato Brasileiro. Depois estreia como titular contra o Santo André no Paulistão. Isso. É tudo no mesmo ano, né, cara? Foi tudo em 21. Né? Como é que foi a sensação, velho, daquele gol lá? Eu nem pensei. Mano, cara, isso... Titular, velho. Você mete gol, cara. Paulistão, deve ser muito legal. E eu lembro que eu tava muito bem no 23. Assim, eu tava me sentindo muito bem. Então eu fui pro jogo, sabe? Fui tranquilo, assim. Eu lembro que até o Marcelo Fernandes falou pra mim, ó, vocês estão jogando não é porque não tá valendo nada, vocês estão jogando porque a gente confia em vocês. Tá. Na época saiu jogando eu, Sandro, Kaique, Kevin. A gente nunca tinha jogado, pô. Era um time bem do 23, 20, 23 e jogou no profissional. Isso. Aí eu lembro que fiz uma tabela com o Balieiro, se não me engano. Aí fiz o gol. E tava tranquilão. Pô, você saiu na cara do goleiro, velho. É. Legal. E depois do jogo ali, cara, pra quem que você ligou? Como é que foi a comemoração disso? Rolou alguma coisa especial? Não. No campo eu não soube comemorar. Me joguei no chão. Não, corri. Lembro que eu corri tanto no lance que eu cansei. Depois fui correr mais um pouquinho. Terminei de cansar, eu caí no chão. Você já aprendeu essa mania quando você faz gol, você sai correndo? A final da Taça Guanabara foi a mesma coisa, cara. Eu não penso muito não pra comemorar. Você também não treina antes de comemoração, né? Não. Entra uma loucura, né? Aí eu não penso muito não. Aí eu lembro que eu saí do jogo. E aí eu falei com a Rebeca, falei com o meu irmão. Meu irmão me liga, né? Acabou o jogo, já liga. Velho, ele é muito, muito torcedor. Aí, meu irmão fica doido assistindo o jogo. Para tudo. 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 Ele deixa até viagem pra depois, pra poder, pelo menos, onde ele tiver... Arranca os cabelos, se joga no chão, onde ele tiver, fica vermelho, ele fica lá pra ver o jogo. Eu lembro que eu falei com eles, mas a gente foi no Canindé até voltar pra Santos, não fizemos nada. E ainda tinha uma pandemia rolando, né, cara? Ainda, não tinha torcida, não tinha nada, né? E isso aí, foi até quase o final do ano de 21, né? Quase até o final do ano de 21. 20 e 21 foi assim. E esse ano foi muito especial pra você, né, cara? Porque eu lembro que no final do ano a gente fez uma matéria, a gente descobriu que você era o cara que mais... No ano de estreia como profissional, você era o jogador que mais tinha feito jogos pelo Santos. Mais até do que Neymar, mais do que Gabigol, assim, mais de 60 jogos, cara. 61. 61 jogos. Cara, foi uma temporada de muito aprendizado, de muita oportunidade pra você, né? Foi. Nem esperava, eu acho, tudo isso. Não, né? Não. Foi muito que nem teu começo, né? Deixou rolar, né? Assim, a minha ideia era que quando o pessoal voltasse de férias, porque nessa época que a gente fez a estreia do Paulista, acho que era só esse jogo, depois eles retornariam. Verdade. Que aí o Ariel já ia assumir e tal. Aí eu falei, eu tenho que ir bem nesse jogo pra eu não voltar pra base. Pra eles me verem ali e pelo menos me levarem pro jogo. Aí eu lembro que foi fluindo, assim. Eu fiz mais alguns jogos titular. Aí eu joguei a pré-libertadores titular, tudo. E aí eu fui me consolidando no time aos poucos. Aquele jogo contra o São Lourenço, é um jogo em Brasília? Foi a ida fora e o segundo jogo em Brasília. Essa é pra Libertadores? Eu joguei. Esse jogo foi muito legal. Eu lembro dessas fotos desse jogo, que você ficou muito feliz com as fotos, aquele momento e tal. E foi nesse ano que você joga com a 10 do Santos? Na Sul-Americana. Sul-Americana. Vocês classificam pra Libertadores ou caem na pré-Libertadores? Não, a gente classifica a Libertadores e aí sai na fase de grupos. Sai na fase de grupos. E aí na Sul-Americana você vira o 10 do time. Loucura. Loucura, né, velho? Quem é que deu a brecha da 10 que você Então, o Soteldo foi embora, né? O Soteldo vai embora em 2021. 2021 ele foi embora? Ele ficou bastante no Santos, em 19 e 21. E eu sempre tive uma relação boa com o Soteldo, assim. Foi legal. E aí eu lembro de um jogo, assim. Acho que ele até falou brincando na época. Ele falou, eu vou embora, você vai pegar a 10, hein? Brincando, assim. E aí, passou um ano, a 10 ficou vaga. Na época, ele vai embora depois da Libertadores ali, não é? Logo depois que a gente classifica pra Libertadores, ele nem joga. Nem joga a fase de grupos. Ele joga pré
Sim, e vai embora. sim. E aí foi ele começo falou do ano. isso num jogo contra o Ituano, Tá. pelo Paulista. Uhum. E aí ele foi embora. E ele falou isso aí de sacanagem, eu até tinha esquecido. Aí, pô, passa praticamente metade do ano. E eu dei sorte, né? Porque logo que eu subi, a 20 tava vaga. Você gosta da 20? É. E aí eu fiquei com a 20 e quando ele foi embora, obviamente que eu não iria pedir, porque eu tinha acabado de chegar no profissional. Falei, vou ficar com a 20. Sim. E aí na Sul-Americana, se eu não me engano, é obrigatório, né? Ter a numeração de 1 a 10. É Tá. por isso que eu peguei. Na verdade, me deram, né? Te deram. Não foi eu, não fiz um pedido. Você não pediu, Não. casou. Ah. Cara, mas é uma baita de uma notícia, né? Ah, pô, fiquei felizão. Essa aí eu não dei pra ninguém a camisa. Nem tem que dar. Não. Você tem quantas dessas? Eu joguei 4 jogos. Com a 10? Tenho 8 camisas. Cara, imagina você velhinho em Penápolis, na idade do seu avô, você falando que você jogou com a 10 do Santos. Não, essa aí tem uma enquadrada no meu quarto. Uma azul bonitona. Aquele azul clarinho. Azul bebê. Bonita. 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 E as outras tudo guardadas. Essa aí não dou pra ninguém. Não, você não pode dar, cara. Não, essa aí eu vou guardar pra sempre. A não ser que dê alguma coisa errada, aí a gente faz uns leilões lá na frente, com 70 anos, tá? Rebeca, não deixa ele dar nem fazer leilão, tá? Não vai dar nada errado, não. Não vai dar. Não. Vai dar. Não, melhor, vou melhorar o que eu falei, a besteira que eu falei. A não ser que você queira fazer uma ação social, Mas assim, tem ajudar, outros criar números, né? Tem outras camisas. Sabe? Essa aí não... Guarda, tá? Claro. Com carinho. Uhum. Não deixa embolorar, velho. Inclusive, nos armários aqui de Santos é perigoso, tá? Não é nada, o meu tá bem guardado. Então tá bom. Cara, e aí, 2021, depois, Ariel Holan passa, você não jogou, mas não entrou bastante, mas aí tem um cara que você joga muito, que é o Papai Fernando Diniz, né, que chega aí. E acho que foi um choque, né, quando ele chega, porque o cara é louco, né? Louco. Ele é fascinado em ajudar as pessoas, né? Mas você não entendeu isso de cara. Não. Você não entendeu isso de cara. Não, assim, eu lembro que antes dele chegar no Santos, ele fez uma temporada top pelo São Paulo, né? Que foi quase campeão brasileiro. Pô, né? de verdade, É. cara. E Ficou ali na liderança há todo mundo muito tempo. já conheci, já via que era um jeito muito diferente de jogar. Sim. E de lidar com as pessoas também. Sim. Sim. E aí, eu lembro que saía alguns nomes de possíveis técnicos que talvez iria assumir. E aí, quando veio o Diniz, eu falei, legal, né? É um estilo de jogo que casa, né? Sim. Jogo associativo, todo mundo perto. E aí, a gente jogou contra o São Bento, no Paulista. Última rodada, a gente não podia perder, senão cairia no Paulista. Aí ele chega na segunda-feira, aí ele reúne... Na verdade, ele já tinha acertado no domingo, né? Mas, obviamente, que ele não iria assumir esse jogo. A saída do Ariel Holan foi conturbada depois de um jogo contra o Corinthians, ameaçaram ele. Foi antes do jogo do Boca Juniors, pela Libertadores. Em La Bombonera, que eu lembro que o Isso. Marcelo tava nesse jogo. Isso. Aí ele chega na segunda-feira, ele reúne e falou, gente, eu sei que vocês estão cansados, mas a gente precisa ir pro campo. Fazer uma coisa rapidinho ali, porque na terça-feira, porque naquela época, lembra? Jogava domingo, descansava segunda, preparava e jogava na terça. Terça, Então, quinta, domingo. Ou quarta, isso. sábado, segunda. Isso. Era não 3 tinha, jogos na semana. Isso, e não tinha... Às vezes a pausa era de um dia só, né? Aí eu lembro que a gente jogou no domingo, na segunda ele Chegou. falou com a gente foi pro campo, treinamos ainda. E na terça a gente jogou contra o Boca na Vila e ganhamos. Louco. Você jogou? Joguei, saí nos acréscimos do segundo tempo. Muito bom. E aí, quando você fala que ele quer ajudar as pessoas, e eu falo que você não entendeu isso muito de cara, que a gente conversava. E às vezes você não entendia as broncas dele, você não entendia às vezes o temperamento dele, você não entendia o dia a dia que era mais desgastante, que ele puxar quando eu falo que é um louco, é um cara que é louco por trabalho, louco por conhecer as pessoas, louco por querer tirar de você coisas que você nem imagina que você tem. E não sei se você entendeu bem isso no começo, né? É que eu demorei pra entender que ele tinha interesse em me ajudar, sabe? Porque na base, todo mundo quer ajudar. Todo mundo quer fazer o jogador chegar no profissional. Tá. Só que no profissional é diferente, né? Todo mundo é cobrado por resultado. E aí eu demorei pra entender que ele era maluco pra me ajudar. Ele falou, eu gosto muito de você, eu acho que combina o estilo de jogo, faz isso. Aí eu falo, às vezes eu não... Acho que eu não acreditava tanto. Você já acreditava querendo te ferrar. Não ferrar, mas eu acreditava que aquilo talvez não seria necessário, sabe? Tipo Legal. assim, vai lá e pega a bola no pé do goleiro. Às vezes, pra mim, como eu nunca tinha visto isso, eu falava, cara, por quê? Eu não entendia. Mas eu ia. Só que como eu não queria ir, eu não fazia tão bem.
entende? Entendi. E aí ele me cobrava pra isso. Só que era uma cobrança, assim, que eu sentia, mas no fundo eu ligava pro meu irmão, né? Léo, eu não consigo entender. Ele, você tem... Vamos lá, você quer que eu te passe a mão na sua cabeça ou a gente vai solucionar isso? Faz o que ele tá pedindo. Eu falei, tá bom, eu vou fazer exatamente o que ele tá pedindo. Aí fluiu. Fluiu assim. Caraca. Eu evoluí muito, assim, tanto que a saída dele do Santos, pra mim, eu fiquei muito chateado. Aí quando ele sai, você já tava com uma relação legal com ele? Já. Não, na verdade, eu sempre tive uma boa relação com ele. Sempre. Sim. Porque mesmo quando eu... Já entendia, né? Isso. Mas mesmo quando eu jogava mal, ele não me deixava, tipo, me abater. Eu lembro num jogo contra o Corinthians, na Vila, que ele me deixa no banco. E eu entro muito mal. Num clássico. E aí eu chego no vestiário, eu tô de cabeça abaixo, quase chorando. Aí ele chega e... Cara, não falo com ninguém. Ele chega, vai em mim e fala, ó, tá bom, você foi bem. Você foi bem. Você correu, não correu? Você não fez o máximo que você podia? Fiz. Tá bom, o restante a gente conserta. É isso que eu quero de você, que você se entregue todo o jogo. Caraca. E o restante a gente Você é muito líder, cara. O restante a gente vai fazer acontecer, fica tranquilo. Aí ele te ganhou. Ele já tinha me ganhado, assim, mas eu ainda tinha uma dificuldade de acreditar nas coisas que eu poderia fazer. Porque nunca tinha sido estimulado desse jeito, sabe? Tá. E aí foi. Ele viu além de você, né, cara? E aí ele sempre me falava isso. Mas só com você, ou era mais com você, ou com outros caras também? É porque, como eu te falei, ele tem muito interesse em ajudar as pessoas. Então, Tá. quando ele chega no clube, parece bizarro, mas ele começa a saber da vida de cada pessoa. O Ivonei passou muito por isso. Pra mim não é bizarro porque eu vi ele fazer isso. Isso, mas o Ivonei passou muito por isso também. Porque o Ivonei, quando ele chega, não jogava. E quem dá oportunidade de fato pro Ivonei é o Diniz. Verdade. Então, assim, ele procurou conhecer mais do Ivonei. Comigo é a mesma coisa. Ele, com quem que você mora? O que você faz? Sabe? Ele sempre conversava comigo. E aí ele viu que era um pouco da minha personalidade retraída, às vezes, de fazer acontecer dentro de campo. Então, aí ele via que eu queria muito, mas que às vezes me faltava um empurrão. Tipo assim, pô, vai lá e faz, você consegue isso. Né? E aí... Pô, teve um momento que eu falei, cara, ele tem razão. Eu consigo fazer. Às vezes eu fazia no treino e às vezes não conseguia repetir no jogo. E aí ele sempre conversava muito comigo. Aí teve um jogo que ele falou, ó, vai lá e se diverte. Eu não vou te cobrar de nada, vai lá. É um jogo que a gente perde fora de casa. Aí ele vira pra mim, você se sentiu mais solto? Eu falei, me senti. Ele, eu gostei do seu jogo. Aí foi assim, eu falei assim, cara, eu tenho que fazer o que tá na minha cabeça, sem pensar. Se eu pensar, eu vou fazer uma coisa que não é minha e aí eu vou errar. Não é real, tem que fazer uma coisa orgânica, não é autêntica. Isso. Aí foi nessa, aí ele vinha pra mim e falou, tá indo, vai, continua, faz isso agora, Cara, faz isso agora. Agora você evoluiu, agora você pode fazer isso. Tanto que quando ele sai, eu tava numa sequência, se não me engano, com ele eu fiz 25 jogos titular seguidos. E aí, nessa insistência, porque às vezes eu não ia. Não performava. Isso. E aí ele ia junto comigo e ia me ajudando. Claro que, pô, eu sofri também, porque eu queria, do mesmo jeito que ele tava confiando em mim, eu queria retribuir a confiança e muitas vezes eu não conseguia. Só que mesmo assim, às vezes em jogos que eu fazia jogos mais ou menos, ele me exaltava, falava com o pessoal mais velho para me ajudar, para continuar me incentivando. Quando ele sai, eu faço, se não me engano, uns 4 jogos que eu jogava poucas vezes 90 minutos. Sim. Eu jogo uns 4, 5 jogos 90 minutos, eu faço gol, assistência, fico sem fazer nada, gol, assistência. Então, era um momento assim que eu tava... mais confiante. Tanto que quando ele saiu, eu fiquei muito chateado, assim. Claro que o clube tem um modo de ver, só que eu, como jogador, naquele momento, eu fiquei muito chateado. E o legal dessa relação é que vocês sempre se falavam no telefone depois que ele sai, né? Ele fica te ligando direto, não é? Assim, quando ele saiu, eu conversei com ele. Ele falou, cara, você tava caminhando, eu ia te ajudar muito mais aqui. Só que eu não quero que nossa relação acabe aqui. Eu vou te ajudar. Porque ele sabia o histórico da minha família. Ele sabia o que eu tinha passado. Ele sabia que eu tinha alguns traumas, digamos assim, sabe? Tá. Então... Esses traumas de distância, de avós e tal. E que talvez por isso eu fosse um pouco mais fechado para algumas coisas. Você olhou o mundo do futebol muito de fora, né? Assim, tipo, os caras, não vou me envolver com os caras mais da bagunça tal, porque eu tô correndo aqui pela minha família. Isso foi te criando uma casca de responsabilidade, né? Que você carrega pro campo, né? Uhum. Louco. E aí ele percebeu isso e ele falou, ó, nossa relação não acaba aqui, eu vou te ajudar e tal. E vira e mexe, eu ligava pra ele também. Porque eu via que ele tava naquele momento sem clube, né? Eu ligava pra ele, perguntava se ele via os jogos.
que ele tava achando. E às vezes ele me ligava também, ele falava, fica tranquilo ainda, a gente vai trabalhar junto. Uma hora ou outra isso vai acontecer, eu vou terminar de te ajudar. A gente ali foi só o primeiro passo. Que legal, cara. E aí ele vai pro... Ele vai pro Vasco depois do Santos. Ele sai do Santos e vai pro Vasco? Ele vai Se eu não pro estiver falando Vasco. besteira, sim. Eu achei que ele tinha ido pra algum lugar antes. Mas não, ele vai pro Vasco Vai pro mesmo. Vasco. É. Que aí ele vai muito mal no Vasco. Eu não acompanhei, pra ser sincero, Ele porque vai muito era mal Série no- B, né? Era Série Era a B. Série B de 2021. Isso. E aí o Vasco não sobe. E aí eu terminou muito bem de 21. Terminando muito bem de 21. É. E Com esse aí, número do cara que mais jogou no sim. ano de estreia de vinda da base. às vezes, por eu ter feito tanto jogo, aí você pega os números, pô, aí você vê lá que eu fiz um tanto de gols. Parece pouco, mas eu fiz muito jogo em características que eu nunca tinha atuado. Eu jogava na ponta, na base, era totalmente jogar na ponta no profissional. Joguei de 8 no profissional com o Diniz, então ele, sabe, Sim. sempre me encaixava e sempre tentava me ajudar. Então, muitas vezes, ele é meia, só fez isso de gol. Mas não era bem assim, sabe? Tinha vários jogos que eu fazia outras funções, até mais pro time do que pra mim. E ele conversava isso comigo. Nesse jogo eu quero que você atrai tal pessoa pra sobrar pra tal e vai dar certo. Faz isso, você vai estar jogando pro time esse jogo. Não, esse jogo joga mais pra você. Ele conversava comigo. Que relação legal que vocês criaram, né? Eu te contestei muito porque, cara, acho que uma vez... Acho que fui com você na academia, lá no treino do Gabriel. E a gente tava conversando sobre o treinador, acho que era ele o treinador na época. Você falou assim, cara, tá muito difícil a relação. Não consigo entender, cara. Cada hora ele pede uma coisa e, velho, sei lá, acho que esse cara tá complicado. Não sei, não lembro se era isso a situação, mas... E eu falei, velho, será que é isso mesmo, velho? Pô, tenta absorver, mas, velho, acho que você tá numa de evolução, de aprendizado. E aí você, mudou muito a página, assim, nessa relação com ele, cara. E eu acho que isso te trouxe uma maturidade muito legal de confiar na liderança, de, como ter estratégias novas de jogo, como entender e ser comandado. E é raro isso no futebol, né, cara? É raro. Você vê assim, é claro que todos que eu trabalhei tiveram uma contribuição, me ajudaram em alguma coisa. Mas é que com ele eu tive essa relação mais próxima, por ele saber como minha família lidava comigo, como ele lidava com a minha família, como ele conheceu meus pais. Ele já conheceu na época do Santos, seus pais ou não? Não, mas sabia o nome. Sabia o nome de todo mundo. Isso quando fui com vocês pro Rio, que eu os vi falando. E aí depois, claro que nessa última passagem do Rio eu também conheci a Rebeca, mas já sabia que na época eu namorava e tudo mais. Já sabia tudo da minha vida, assim. Então ele procurou de fato me ajudar, né? Muito legal. E assim, às vezes que eu não entendia, até brinco com meu irmão, eu falo, eu acho que se eu tivesse absorvido um pouco antes, talvez eu teria amadurecido mais rápido e teria feito jogos melhores, sabe? Aí eu até falava, eu me culpo. Ele sempre tentava me ajudar e eu não acreditava. E tanto que... O Léo já tinha enxergado isso? Já. E quando eu fui pra Cuiabá, a gente fez um jogo contra ele no Flu, e aí eu encontro ele no aeroporto. Aí ele até brinca comigo, você tá indo, tá? Fica tranquilo. Não esquece da nossa promessa. Fique em paz. Porque eu tive outras propostas pra sair, mas na época o Santos não aceitou, né? Antes da gente ir para 2022, qual foi aquela comemoração que você fez pro Diniz que foi maravilhosa, cara? Não, é que ele tem uns gestos muito top, assim. Exóticos. Né? Que é engraçado. E teve um jogo que eu fui muito mal, e aí ele conversou comigo e falou, você vai jogar o próximo jogo pra você mostrar pra você mesmo que você é capaz de fazer melhor do que você fez no jogo passado, porque foi ridículo. E aí ele fez um gesto, e aí aquilo ficou na minha cabeça, e aí eu fiz o gol, e eu falei, rapaz, de algum jeito, não é um agradecimento. Homenagem. Não é um agradecimento, assim, tipo assim, não é de birra, não foi um negócio de agradecimento. Eu falei assim, cara, isso aí ficou marcado, eu vou fazer. Se eu fizer o gol, eu vou fazer. E eu tava me sentindo com o dever de provar pra ele também que eu tinha que fazer um jogo melhor. E a gente sai perdendo, e já tava bem contra no jogo. Quem que era? Contra o Inter. Na Vila. E aí eu faço o gol na sequência, assim, eu empato o jogo uns 5 minutos depois que a gente toma. Aí só me veio isso na mente. Como é que achei isso. Cara, maravilhoso, cara. Ninguém entendeu isso, né? Ninguém entendeu, cara. Mas, assim, o que eu digo pra todo mundo me pergunta, né? É pra ele? Não foi pra ele. Foi uma coisa que ficou marcado pra mim, entendeu? Tá, uma homenagem. Ficou marcado pra mim, assim.
Cara, fiz. foi sensacional, cara. Isso virou figurinha de WhatsApp, né? Virou. Eu adoro essa figurinha do WhatsApp, cara. Eu te mando direto, né? Direto, cara. Direto. Do nada o papo tá sério, você fala, meu Deus do céu. Cara, e aí, 2022... Seus pais já estão aqui, né? Em Santos. Já. É. Mas as coisas... Eu lembro que eu conversei com seu pai no último jogo. Santos e Cuiabá 2021. Eu vou assistir com seus pais esse jogo na Vila. A gente fala, cara, 2022 é ano de construção do Gabriel pra ser o 10 do Santos. Desse cara que mais jogou. E vamos contar a história desse moleque que, cara, pode ser o novo 10, menino da Vila do Santos, né? E eu lembro que eu até falava, cara, eu preciso muito dele em ações sociais, com o clube, né? De relacionamento, ações de mídia. Porque aqui a gente vai alavancar. Tem tudo pra ser isso. O Fernando Diniz iniciou... Não, já é o Fábio Carille que inicia o ano. E você já não tem tanto espaço. E as coisas não saem conforme essa conversa que eu tive com seus pais, né? E aí você começa a ter proposta para sair pro empréstimo, né? Então, vira 22, né? E como eu tinha feito um ano muito bom em 2021, eu não queria que fosse uma fogo de palha, sabe? Aquele negócio que, pô, começa muito bem Sim, e depois... entrou com essa pressão, né? Com essa verdade, responsabilidade. Eu não tratei como pressão, mas eu queria muito continuar, Tá, sabe? legal. Tanto que nas férias eu não via a hora de acabar e poder voltar logo pra poder... Provar pra você mesmo essa parada, né? Que não foi só um negócio. Porque tem muita gente que fala, pô, só teve um ano bom. Sai muito isso, né? Claro que às vezes as pessoas falam errado também. Mas eu não queria que fosse isso. E aí eu até começo meu primeiro jogo de titular em 2022 e eu sou expulso, né? Chama o VAR lá na época. Verdade, cara. Eu fui expulso. Foi uma entrada ali, A bola, pô, solada ali. Foi totalmente sem querer, mas de fato pegou no cara, eu fui expulso. E aí depois chegaram algumas contratações. Por quê? Não porque eu tava mal, mas o time, o clube na época tava numa... E até hoje tá, né? Precisava ganhar títulos, precisava voltar a brigar por título. Tinha brigado na final da Libertadores, passa 21 inteiro sem brigar por nada. Brigando pra não cair, né? Isso. No Paulista e no Brasileiro. Então, assim, foi um ano muito difícil. Então, em 2022, contrataram para poder reforçar o time, para poder brigar por alguma coisa. E aí, eu sabia que iriam contratar. Então, eu falava assim, eu tenho que ser uma opção sempre de entrada ou de iniciar o jogo, como se fosse aquele 12º, 13º jogador do time. Não me importava de ficar um pouco no banco, algum jogo ou outro. Só que aí, foram tomando outros rumos, assim. Eu já não tive tanta oportunidade. Nem com o Carille, nem com o com o Carille eu vivi um momento depois. bom também. No final de 21. Final de 21, sim. Eu lembro que eu tinha uma lesão no tornozelo, eu tinha muita dor. E aí ele sempre me colocava ou pra iniciar e sair no intervalo, ou pra terminar o jogo no intervalo eu entrava. E deu muito certo. E a gente tinha uma relação muito boa. O Carille é uma pessoa, assim... Acho que ele é fechado também, né? Pouca gente conhece. Cara, mas falavam muito bem dele aqui, assim, de relacionamento. Ele é pessoa muito boa, assim, também. Muito. Eu tive uma boa relação, conversou bastante Tive comigo. outros atletas que falaram muito bem dele, assim, de relacionamento. E aí, só que vira 22, aí chegam contratações, até pra minha posição, e aí eu acabo tendo menos oportunidade. Eu tive boas propostas pra sair na época, e aí o Santos não liberou. O próprio Fluminense, né? Fluminense. Apareceram outras propostas também. E aí o Santos eu lembro. não me liberou. Teve um papo de que, tipo, não ia te liberar pra times que fossem concorrentes do Santos na Série A. Como era o caso do Fluminense. E aí veio o Cuiabá, que não era uma proposta ruim pra mim. Até porque eu saberia que eu teria um espaço pra jogar. Financeiramente também era bom. E aí eu falei, eu preciso jogar. Que aí depois chega o Bustos também. E eu também não jogo. Sim. E teve jogos que eu nem ia pra jogo. Nem relacionado. Isso. Perdeu espaço mesmo. Isso. E aí eu não entendi. Aí se eu falava, cara, eu não quero me acomodar aqui, esperar vir alguém novamente gostar de mim. Eu quero ir atrás. Aí eu fui, carei. Assim, tinha um propósito de clubes que na tabela estavam melhores que o Cuiabá. E infelizmente não liberaram. E aí não parte de mim, eu não tenho o que fazer nessa situação. Beleza. E aí eu fui pro Cuiabá. E era um projeto totalmente novo, mas você tinha um treinador ali que era seu treinador do 23, né? Isso. E Eu já conversava com ele da época que ele trabalhava no Atlético também, né? Verdade. Que eu enfrentei ele. Isso era um fator legal, cara, o Antônio. E aí ele foi pra lá, ele me chamou. Né, bateram umas ideias assim, ele tava precisando na época, eu fui. Estreia? Gol.
Cara, tava 1x0 pro Atlético Mineiro. Tava Gol do Allan finalzinho. Kardec. É, finalzinho do jogo. Acho que no último lance do jogo. Empate. Cara, eu dei uma porrada no meu armário, velho. Quando eu vi esse gol, mas deu uma porrada que minha mão ficou doendo, cara. Foi muito legal. Tava todo finalzinho do mundo. jogo. Tava todo mundo. cara. Essa aí veio, deu um pulo em mim lá na. Quando eu saí lá no estacionamento, eu falei, ô. Ah, eles estavam em Cuiabá. É. Tá, seus pais estavam também? Tava todo mundo. Tava meu pai, meu irmão, nosso amigo Salomão. A Salomão também tava? Salomão é pé quente. Todo jogo que ele vai eu faço gol. É? Incrível. Ele tá nos Estados Unidos, né? Agora, Tá. né? Ele vai te É. prestigiar nos Vai tá Estados pertinho. Unidos. É. Rebeca tava aí, deu um pulão nele? Cara, foi um dia muito legal, cara. É porque, assim, todo mundo sabia que eu tava triste ali. E você se retrai, né, cara? É. Você é um cara mais de ficar muito canto quando tá triste e tal. E aí. É a tua forma de se e aí- concentrar. E aí todo mundo sabia, né? Eles, mais do que ninguém sabia É. como eu tava. Então. Chegar e fazer um gol, cara, É. sensacional. E aí, logo no jogo seguinte eu entro no intervalo, no terceiro jogo eu já sou titular. Aí, 4 jogos depois eu machuco, né? Tem uma lesão grave no tornozelo. Você toma uma entrada do William Maranhão, do Atlético Goianiense. Ah. Cara, aquilo ali ferrou seu ano no Cuiabá, né? Foi, Ferrou, total. velho. Quando você volta, você ficou muito Porque tempo parado. eu tava numa boa sequência, assim, né? Fisicamente tava bem. Tava Bem fisicamente, cara. E eu fui te visitar lá em Cuiabá, cara, seu tornozelo tava uma bola, cara. Você tava focadaço, melhor, mas... Mas é tempo, né? Não tem muito o que E quando você fazer. voltou, o time tava brigando pra não cair, né, velho? E aí muda um pouco o jeito de jogar, né? Isso muda um pouco. E aí muita gente fala, "Pô, ele foi reserva no Cuiabá, mas eu fui reserva depois que eu voltei de lesão. Porque... E o time tava brigando pra não cair, Sim, não dava pra arriscar teve- muito, isso, teve- sem ritmo. teve Já não um- tinha jogado muito no ano. Isso, foi uma mudança assim. Ah. Eu fiz uma mudança pra poder aproveitar e ter mais minutos. E infelizmente eu machuquei, né? Não tive Em muito vez o de que fazer. acender, você regrediu, É. né? E ainda eu voltei com um pouco de dor, né? Eu tive, Sim. logo que eu voltei, eu ainda tive uma tendinite na região, que o tornozelo tava sarado e eu ainda tinha uma tendinite Tinha que me uma incomodava. dorzinha ali, É. cara. Ah. E aí isso perdurou até o final do Até o ano. final né? do ano. Até o final do ano eu tinha dor. E aí você volta pro Santos. Não era ideia voltar pro Santos, mas era o que Então, tinha. tinha mais umas 2, 3 propostas que estavam assim, que poderiam se encaminhar muito bem. Tá, Só que na época o Santos também não liberou. vamos usar o Piranha aqui. Disseram, vamos ver a pré-temporada dele. Tá. E aí o meu único pedido foi que se no estadual eles dissem que não iriam contar comigo, eu gostaria de sair antes, para não sair no meio do brasileiro, eu gostaria de sair antes para ter todo um processo maior para poder jogar Sim, mais. sim. E aí foi isso. Eu não fui utilizado, assim. Eu fiz 2 jogos Entrando. entrando. Um joguei 1 minuto e o outro 20. E aí teu telefone toca. Aquelas ligações semanais. Assim, é loucura, né? Porque eu lembro que eu tava indo pra todos os jogos, aí entrei em um, aí ia pra jogo, não entrava. Aí teve o clássico do Palmeiras que eu não entrei. Eu tive uma conversa com o pessoal, e aí eu falei, pô, vocês já decidiram se vocês vão contar comigo ou não? Porque pra mim era um jogo importante, que era um clássico do Palmeiras. Se o cara não vai pro jogo, eu entendo que não sirvo pra estar lá. Sim. E aí foi essa a conversa que eu tive. Eu fui muito aberto, assim. Eu falei, vocês, cara, decidem. Porque aí eu não vou ficar no lugar onde vocês não vão contar comigo. Porque ano passado eu meio que perdi muito tempo insistindo e não funcionou. Já aprendi essa lição. Isso. E mais uma vez você vai pra conversa, né, cara? É. Legal isso. E aí, na hora eles até falaram, cara, eu acho que você tá se precipitando, tá no começo do ano. Eu falei, mas mesmo assim, eu preciso, enfim. Eu já vi esse filme, né? Isso. E aí, porque no final o jogador se prejudica muito também. Então, Sai o treinador, sai o diretor, como aconteceu, e tem que voltar Isso. tudo do zero de novo, e tô sem espaço, e o time tá em crise, e aí o filme se repete. Isso. E aí, eu lembro que eu tive essa conversa, e aí eu acho que na cabeça deles decidiram, pelo menos a gente precisa oportunizar ele. Tá. Porque eu até então tinha jogado 1 minuto na temporada. Do cara que tinha jogado 60 jogos em 2021. Isso já começo de 23, né? 23? Nós estamos em 23. 23. Né? E aí, é que passa rápido, né? Mudança Passa, né? pra lá e pra cá, confunde. Aí, pô, foi isso. Aí
no jogo seguinte eu fui pro jogo, fui o primeiro a entrar. Verdade. E aí eu participei do gol. Aí eu falei, pô, agora, pelo menos agora eu tô no barco de novo. Porque eu sempre falei isso pro meu pai. Eu nunca pensei em sair do Santos se não fosse pra times de fora. Sempre falei isso pro meu pai. Pra mim o Santos é a minha prioridade, sempre vai ser, né? E aí chegou os outros jogos, banco não entrava, não fui relacionado pra outro jogo, pra outro clássico. Eu já falei assim, ó, agora eu não quero mais conversar. Agora, gente, vamos pensar no que a gente vai fazer. Vamos ser um pouco mais agressivos, Isso. né? Porque aí eu já percebi, mesmo eu entrando, participando do gol, eu não seria utilizado. Chegaram outras contratações também. Eu entendo que quem chega tem que ser oportunizado, porque eu vou estar chegando também, eu entendo que eu preciso ser oportunizado. E aí é normal. Mas aí eu via que eles viam os outros jogadores muito na minha frente. Aí eu falei, a gente precisa pensar no que vai fazer. E aí eu não ia pra jogo. E aí, de repente, meu irmão me liga, ó. Diniz falou que pode contar com você lá no Flu. Eu falei, mas como assim? Meu irmão me ligou. O Diniz ligou pro teu irmão? Então eu não sei como é que foi isso. E aí, sei que chegou isso no meu irmão me ligou. E eu tava no CT na época, e ele me ligando desesperado. Eu falei, pô, me enche o saco, eu tô treinando agora, eu não vou falar. Tava na academia. Aí ele me atende. Aí ele falou isso, aí eu, pô, fiquei animadaço, né? Aí dá um dia, no dia seguinte eu acordo, o Diniz me liga. Aí falou que teria a chance de eu ir pra lá, tudo mais. Aí contou também, falou, ó, aqui você chega, é um grupo totalmente diferente, você vai se adaptar, é muito bom o grupo. E você viu, você foi lá, você viu o quanto era bom o grupo. Tá maluco. Minha família, todo mundo sabe. De arrepiar, velho. A forma como te receberam, assim que eu nunca vi igual. Todo mundo sem vaidade com ninguém, cara consagrado, sem vaidade. Velho, me surpreendeu demais, assim. Eu vi o Felipe Melo com o Cano e... Eu não vi muito Marcelo ali, né? Mas Ganso com o braço com você... Velho, tá louco, cara. Todo mundo me recebeu assim, muito bem. E aí o Diniz me ligou. Aí ele conversou comigo e falou assim, ó... Aqui você sabe que tem um time, que é titular. Mas você vai vir pra cá, vai te ajudar. Eu preciso ver como é que você tá. Porque eu também não posso te garantir que você vai jogar ou não. Porque eu não sei como é que você tá. Só que a gente já tem uma relação, você já me conhece, já conhece o estilo de jogo que a gente tem, então já facilita a sua adaptação. Você vai vir pra cá pra integrar o grupo, e aí vai depender de você. Beleza. Eu falei, agora... Mas teve umas palavras que ele falou que foi muito boa. Quais? Vou salvar tua carreira. Ele falou assim, que ele me via que daquele jeito minha carreira ia... Vem pra cá que eu vou te ajudar. Isso. E aí... Perdão. E aí ele me ligou. Aí demorou um pouquinho pra acertar os detalhes, né? Coisa burocrática, né? Jurídica, sei lá como eu falo. E aí eu sei que eu viajei, cheguei, treinei. Aí eu estreio no meio de semana. No final de semana é final. Da Taça Guanabara, contra o Flamengo. Acho que foi no meio de semana aquilo ali. Foi meio de semana? Foi meio de semana, foi uma quarta-feira, cara. Que eu lembro que no outro dia, acho que umas 7 horas da manhã, tinha uma mensagem do seu pai. Você fez o gol. Aí seu pai falava assim pra mim. Puta que pariu, Vinícius. Caraca, velho, você viu o que aconteceu? É muito do caramba. Você sabe o nosso sofrimento, né, cara, que a gente passou? Olha que momento incrível. Fala, Marcão, parabéns, cara. E aí, que momento, velho. É muito legal isso. Eu cheguei e aí eu faço meu primeiro jogo pelo Flu. E por mais que eu tava adaptado com o sistema do Diniz, eu ainda tinha uma dificuldade. Por quê? O pessoal do Flu, o time era muito bom. É muito bom. Os caras estavam voando, né? E aí eu vi que os caras estavam muito acelerados. Eu tava numa passada um pouco mais atrasada ali. Aí eu lembro que teve treino, e eu bem no treino, e ele me, tipo assim, sempre me revezava. Eu falava, tem chance de eu jogar essa final. E a gente sai perdendo, né? Sai perdendo de 1-0. Verdade. E aí no intervalo, aquecendo tranquilo, no intervalo do jogo, porque a gente vai um pouco antes, né? Eu só, Pirani vai entrar, eu e Lima. Aí eu falei, eu não esperava, pra ser sincero. Final tá eu esperava que ele ia mais... Só que como a gente já tinha essa relação, ele sabe que eu iria correr por ele, independente se eu tava bem ou mal, até o último minuto. E aí ele me deu o que eu precisava, que era confiança. Ele entrou, ó, vai lá e joga o teu jogo. Que legal. Aí eu participo do primeiro gol e faço o segundo. Incrível, cara. Teu primeiro título profissional, né? Legal. Mais uma comemoração que você não pensou em nada. Não, essa aí eu não posso falar. Tá. Essa eu não posso.
tudo bem. Essa aí a gente conta em off. Fica a corrida, fica pela corrida. Fica pela Em corrida. off a gente conversa. Legal. Essa história eu não conheço, então nem vou me aprofundar. E aí, cara, voltando um pouquinho nessa final, eu lembro que eu fui com você pro Rio. O que esse homem encheu... Cara, ele tava dando... O Fernando Diniz tava dando treino, velho. Os caras mais consagrados do Brasil, no melhor time do Brasil na época, ele parou o treino no meio pra perguntar pro preparador físico se você já tava pronto pra treinar, cara. Se tua documentação tinha saído. Então foi um susto pra mim ali, cara. Ver o quanto ele gostava de você, o quanto ele contava com você. Eu falei, cara, que legal, cara. Era muito diferente do ambiente do Santos. Então acho que por isso que as coisas fluíram muito legal pra você, né? E assim, o pessoal do Flu já me conhecia, porque eu já tinha jogado contra eles, né? Verdade. Então... E jogado bem, né? Isso, e eles já me conheciam, sabiam que o que eu poderia fazer e ajudar, mas, pô, a recepção dos caras me deixou muito mais à vontade, assim, sabe? O que eu ia chegar pra render 70%, eu já tava no 80% só pela recepção, que eu já me senti muito à vontade. E aí foi uma loucura. Eu cheguei, aí os caras falaram, vai treinar. Eles falaram, não pode treinar porque ainda não saiu documentação. Aí eu fui pra academia, comecei a treinar na academia, vem que saiu a documentação, vai pro campo. Cheguei na parte final, lembro, foi até escurecer. Tava escurecendo. Cara, tava escuro, não tem refletor no CT do Fluminense. Eu tava com você esse dia. Era só vulto e você correndo lá, cara. Eu lembro que foi muito engraçado que o Ganso e o Braz, que eu trabalhei com eles aqui no Santos, falaram, cara, quem é o moleque? Ele joga bem. Pô, o Braz já jogou, joga bem, o moleque é bom. Falei, pô, mas o moleque, ele é mais tímido ali. Vai tomar butinada, vai acordar aqui, velho. E, pô, os caras te receberam de um jeito muito legal, cara. Muito legal. Todo cara. mundo. Foi muito legal. Ainda, afinal, que eu faço gol da Guanabara, eu concentro com o Ganso, né? Cara, que quando você chega no Santos, ele é o cara da 10 do Santos. Louco, né? Eu sempre falava pra todo mundo, o Ganso, olha o Ganso. Aí eu chego, aí o primeiro jogo eu concentro, não lembro, que foi lá em Brasília, e o segundo os caras, eu fui abrir, e como eu ainda não tinha uma relação muito estabelecida com ninguém, porque eu tinha acabado de chegar, eu falei, com quem cair tá tranquilo, pô. Sim. E o pessoal, todo mundo lá, gente boa, tá? Eu falei, de boa. Na hora que eu vejo o Ganso, treme. O coração acelerou, eu falei, pra quem você ligou pro Léo, né? Você ligou pro Léo. Por que o Ganso, né? Por que os caras não colocam alguém, não menosprezando ninguém, né? Mas é o Ganso, né? Aí eu falei, o quê? E a Rebeca ainda tava no hotel. Minha mãe e meu pai também. Minha mãe e meu pai estavam no hotel. E aí eu lembro que eu fui pro quarto e não vi ele lá. Aí eu falei, não vou escolher nada, nenhuma cama, vou deixar sair do quarto. Falei, Rebeca, tô indo aí buscar meu pijama. Nesse tempo eu tinha certeza que ele ia chegar, pô, já tava no horário. Aí ele chegou, e na hora que ele chegou eu já tava deitado, eu cumprimentei ele, cheguei, ele escolheu a cama, falei, o que você for fazer eu faço depois, fica à vontade. Ele, não, fica à vontade, faz o que você quiser aí, fica em casa, tá em casa. Boa, E é muito gente boa, uma pessoa muito simples, muito simples. Que me surpreendeu. Assusta, assim, né? Assusta, né? Pelo tamanho que o Ganso tem. Pela forma como ele joga futebol, ele é muito simples, né? No jeito de falar. E no jeito de ser também, né? E, pô, ele virar pra mim, teve um momento lá que eu fiz um jogo ruim. E aí no outro jogo ele ia sair jogando. E ele ia sair jogando também. E aí durante o treinamento, eu fiz um treino muito bom. E de noite ele me mandar mensagem. Cara, fica tranquilo, vai dar certo amanhã, a gente vai jogar bem, você vai jogar bem, isso é bom. Aí aquilo pra mim eu vi que, tipo assim, eu tava respaldado, assim, por todo mundo, sabe? Que legal, cara, que legal. E logo do Ganso, né? Eu falei pra Rebeca, eu nunca esperava receber mensagem do Ganso. Tá doido? Incrível, né, velho? Incrível, né? É um cara que, ele cuida do grupo. Pouca gente sabe disso. Ele cuida, porque todo mundo sabe que ele é fechado também, mas ele cuida do grupo, assim, do jeito dele ele cuida, assim. Cuida, entendeu? Então, é uma liderança muito calada, né? Tecnicamente também é absurdo. Absurdo, né? Eu, assim, foi o cara que eu vi, assim, base jogando, foi no meu começo de carreira. Eu não vi nada igual, cara, assim, acima de Neymar, assim, sério, tecnicamente, era assustador, na minha opinião, assim, eu não sou inteiro pra cara, mas ele tira uns passos de onde não existe, né? Não existe. Já vi ele driblando 3, 4 caras na pequena área pra fazer gol, cara. Não tem igual. Era muito fácil pra ele jogar. Todo mundo me pergunta, e o Ganso? Fala, cara, não tem explicação, é só vendo. Se eu te falar, você vai achar que é mentira e não é. Ele é surreal. Ele dá uns corta-luzes, aparece o cara atrás dele. Ele tem um segundinho, 2 à frente de todo mundo. É bizarro, né? Bizarro, né? Não tem explicação, né? Isso que ali no Flu ainda tem vários que são... Cara, você chega a ter o Marcelo depois, velho.
Ainda bate o Marcelo. Marcelo também, piada. Mano, você foi campeão com os caras brabo, né? O Marcelo tava do Carioca, né? Da Guanabara ele não tava. Ele tinha acabado de Tinha assinar. acabado de chegar. É. Ele já tinha sido anunciado quando você Isso, chega, mas ele chega depois de você, Isso, né? aí ele Na joga a mudança final dele. do Carioca. E aquela final foi incrível, né, cara? Nossa, ali foi doido, né? 4x0. 4x1. Afe Maria, velho. Ali foi um jogo que a gente dominou por... Cara, eu uso Completo. dizer, pra mim, foi o maior jogo do ano no futebol brasileiro, cara, ali. Ou pelo menos o melhor E eu acho que... jogo ali Eu de acho time. que entra pra história, né? Eu acho que o Fluminense nunca tinha ganhado numa final, acho que de ninguém, de 4x1. Cara, Ainda mais do Flamengo, né? Flamengo com o time que tem. cara, foi muito bonito aquele jogo, cara. E você jogou, né? Eu entrei. Aquele jogo já tava 4x0 quando eu entrei. É. Aí eu já tava falando, pô, eu participei de todos os jogos até aqui. Se eu não entrar nesse, tá tranquilo também. Aí, mas o Diniz... Papai voltou, né? Ele não esqueceu de mim. Ele falou, vai jogar um finalzinho ali, joguei. Daí ele tava suspenso ainda. É verdade. Foi o auxiliar dele quem comandou o time. É. O auxiliar dele comandou o time. Mas mesmo assim eu entrei. Joguei 10 minutinhos e acabou o jogo. Foi isso aí mesmo. E aí, cara, depois teve o Brasileirão e... Quanto você menos esperava, sua passagem pelo Rio de Janeiro durou quanto tempo? 4 meses? Mês, 4, 5 meses. De abril a julho. 4, 5 meses, cara. Morar em frente à praia não durou muito, né, cara? Bom, hein? Você gostava? Demais. Assim, Rio de Janeiro é bom, né? A parte ali que a gente ficava era top. Foi muito legal, né? Quando a gente foi andar, ele falou assim, cara, olha essa parte do Rio de Janeiro aqui de praia e tal. A primeira vez você me mostrou. A gente foi dar uma rolezão de carro, cara. E a gente passou por onde eu... Onde você foi morar, que você nem imaginava, né? nem... Vocês estavam querendo morar mais tocado. Eu falei, cara, você dá uma oportunidade de morar E na aí praia. eu conversei com a Rebeca, né? Porque a Rebeca, nesse mês, provavelmente, se eu ficasse no Flu, a gente já teria casado, ela já teria ido pra lá. Era o plano. E aí eu conversei com ela, pedi a opinião dela também, né? Porque eu sou um cara mais... Sim, pra mim tá... Mais ou Tem meu menos, quarto ali, tudo tá bem. tudo tranquilo. Ela até fica brava, né? Fica bravo, Rebeca? Mas aí... eu sou calmo, eu não tenho muito do que reclamar, não. E aí ela falou, não, acho que dá pra gente, morar mais legal, uma experiência diferente. Eu falei, tá bom, então, vamos pegar isso aqui. Eu mandei foto pra ela. Você apaixonou, né? Sim. É maravilhoso, né? Maravilhoso. Fui visitar Só a única coisa do Rio que tem é o perigo, né? Cara, você teve uma experiência ruim, né? Deus me livre, nunca mais. Como foi, velho? Saindo do Maracanã, a gente foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil. Uhum. Saindo do Maracanã, meu pai não foi, meu irmão não foi, a Rebeca não tava. Estava eu e minha mãe. Então eu pedi pra um amigo lá do Rio mesmo levar meu carro, deixar lá no Maracanã pra quando eu voltasse eu fosse fica embora no de carro. estacionamento. Aí você sabe, no Maracanã é aqui, assim, fiz o retorno, eu só lembro de ter pego a direita e a esquerda, era uma rua normal, assim, não era comunidade, nada. E aí eu vejo um carro com pisca-alerta ligado na minha frente, carro novinho, top também, um Jeep, e aí tinha um táxi, esse carro que tava com pisca-alerta e o meu. Só vejo ele deixando muito devagar, e aí eu até comento com a minha mãe dentro do carro. Falo, pô mãe, estranho, geralmente só ligam um pisca-alerta quando entra em algum lugar errado, seja em comunidade, alguma coisa assim, né? Aí eu dirigindo, eu comecei a ficar mais ligado. Eu comecei a ficar bem pra trás dele. Ele deixa o táxi passar, ele ameaça acelerar. Nisso que ele ameaça acelerar, sabe quando você vai dirigindo, só vai soltando o freio, vai pisando no freio pra ir bem devagar. Na hora que ele ameaça acelerar, eu solto o freio. Não deu nem tempo de pisar no acelerador. Eles brecaram com tudo, desceu um de cada lado, armado, apontando a arma. Que louco, cara. Aí eu lembro da cena, é engraçado depois. Minha mãe desesperada, minha mãe já tava assim, ó, mão pro alto, gritando muito. E o cara, e eu entendo ela também, porque o cara que desceu do lado dela, porque desceram um do meu lado e outro do lado dela. O cara que desceu do lado dela, a imagem ficou muito mais gravada, assim, na minha cabeça e na dela, sabe? Porque a gente viu o rosto do cara, o outro cara tava encapuzado. Então a gente viu o rosto do outro. Foi o susto. Eu lembro, meu carro blindado, eu lembro só de ter engatado o ré. E vai embora. E acelerei. Aí minha mãe assim, agachada. Tá. E gritando, vai embora, vai embora, vai embora. Ah, ela te incentivou a ir embora. Na verdade, depois que eu dei ré, né? Tá. Ela já tinha descido do carro. Ela já tava no desespero. E como eles estavam de revólver, né? Não era fuzil, aí eu arrisquei. Aí eu dei ré. Você Aí ainda conseguiu pensar nisso, cara?
Ah, tava dirigindo, foi muito Tá. rápido. Eu não pensei, na verdade, eu só fiz o que na Veio. hora. Aí eu lembro que eu dei ré, e aí eu fiquei com medo, na hora da ré, eles atirarem. Então eu dei ré meio que E quase abaixou. abaixado. E eu só consegui dar ré, porque eu vi que não tinha nenhuma luz atrás. Eu olhei no retrovisor, tava tudo apagado, eu falei, vou dar ré, não tem ninguém atrás. Se tivesse alguém atrás, eu tinha batido o carro. Eu dei ré, e aí na hora que eu vi eles dando meia volta pra voltar pra dentro do carro, aí eu fiz o contorno e voltei na contramão. Caraca. Mas aí, pô, fiquei... Eu dormi mais ou menos assim, mas minha mãe não dormiu nada. Minha mãe dormia e acordava porque eu estava em mim, Só vocês dois lá. com medo de... Ela falou, Cara, isso é não muito vou sair doido. de casa, agora não mais, vou dar uma segurada. Muito E doido. tomava susto, né? Ela fez terapia, a terapeuta ainda falou pra ela, você pode ver o mesmo carro, ter um trauma, tomar um susto, é normal. É melhor você passar por isso agora do que passar isso daqui 1, 2 anos. Sim. Aí ela ficou um tempinho... Mas ela segurou a onda lá no Rio com você. Aí depois ela até viaja, né, amor? Ela viaja pra Santos e a Rebeca fica lá um tempo comigo. Cara, é muito doido isso no Rio, né? É, Muito doido. a Muito gente, doido. pô, eu que sou de Penápolis, os caras não tem nem arma direito. Imagina sua mãe, cara, que é a vida inteira lá. Ela tomou um Mas é susto. Eu assustei muito depois. Sim. Primeiro Porque você na salvou, hora, né? porque na hora não tinha, se eu ficasse assustado, eu tinha descido do carro. Tá. E que não dá pra saber se desce do carro, se a gente vai junto, não dá pra saber se rouba só o Sim, carro, sim, se rouba sim. só... Eu lembro que a preocupação do seu pai quando você chegou era ter um carro blindado, cara. De qualquer jeito ele fala, não, o seu carro aí não vai lá Ele pra Santos. não inquietou enquanto arranjou um carro blindado pra você, cara. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, fui contar pra Rebeca. Ela, você tá mentindo. Eu falei, tá bom. Você tá muito tranquilo. Eu falei, tô tranquilo agora, daqui a pouco cai a ficha, dar desespero. Ela não acredita e tal. Aí foi. Caraca. Tem que saber andar no Rio, né? Bom, você vai estar agora muito mais em segurança, né? Como é que tá o inglês? Como é que tá a vida para Estados Unidos? Vai Gabriel Pirani casado agora para Estados Unidos? Eu tô muito empolgado, né, Vini? Fui pego de surpresa, né? Eu lembro que no jogo do Bahia, que eu fiz o gol até, Sim. um pouco antes daquele jogo que me ligaram e falaram, ó, talvez tenha a possibilidade de você ir embora, não de ir embora, mas de chegar uma proposta que talvez te agrade. Só falaram isso. E aí eu falei, poderiam ter esperado esse jogo passar, mas tá bom. Aí eu fui pro jogo e fiz o gol. Aí o cara viu o jogo, né? Tinha um cara já do DC que veio ver o jogo ou não? Não, Vi. nesse jogo não, mas Tá. eles estavam assistindo. Que avisaram que eu ia sair jogando, eles assistiram o jogo. Aí depois desse jogo eles decidiram vir pro Brasil pra conversar comigo. Foram pro Rio. Pro Rio. Representante do DC. Né? Foi, aí assisti o jogo da Libertadores eu joguei pouco, entrei no finalzinho do Tá. jogo. Aí no dia seguinte eu fui no hotel, e aí ele me mostrou a estrutura, falou do time, do grupo, tudo mais. Encantador. Cidade, Cidade. tudo mais. Caraca, velho. Aí segurança, tudo a qualidade, tudo que mostrava a parte de campo, a estrutura dos caras top também. Incrível. E aí, ali eu fiquei empolgado. Só que eu sabia que demora, né? Negociação. Demora muito. E eu sou muito ansioso, né? Muito. E aí eu tentei me segurar, assim, o máximo que eu pude. Mas todo dia perguntando como é que tava a situação. Porque eu sou assim, né? Eu ligo pro meu pai e falo, pai, decide o que a gente vai fazer. Se eu vou ficar aqui ou se vou embora. Porque se eu for ficar aqui, eu consigo me concentrar só aqui. Se eu for embora, eu me concentro só em... Pra lá. E ainda eu faço... Aí eles assistem o jogo da Libertadores. E aí eu assisto o próximo jogo também, que eu não ia sair jogando. E aí o Gancinho ele tava com uma dor, e aí Verdade, eu entrei o você jogo. joga. Aí eles assistem o jogo. Aí eles falaram, ó, cara, tá certo, os caras vão mandar a proposta. Os caras gostaram. E aí foi. Aí foi. E aí agora é só fazer as malas e estudar inglês. E aí, inglês tô fazendo todo dia. Todo dia. Não arrisco ainda. Você vai, cara, você vai destravar lá. Mas na necessidade tem que falar, né? E aí vai você agora, Rebeca. Daqui a pouco vai. Por enquanto só sua mãe que vai contigo. Tá decidindo ainda, né? Mas vai eu e o Matheus, é certeza. Verdade. Que seja uma passagem incrível por lá, cara. Vai ser, se Deus quiser. Gui, vamos para aquelas perguntas? O Gui, quando vem, ele vem como participante especial. Agora a gente vai fazer uma brincadeira.
Eu não tava esperando por Não, isso, não. Por que que você... nem pergunta avisei. difícil, A gente nem cara. avisou. Vamos ver se você... Só pergunta Baixa aí pra difícil. você vir na tela. A gente vai fazer uma brincadeira. O Gui, ele vem sempre pra perguntas difíceis aqui. Eu não tava esperando por isso. Agora Não. vai ser só pergunta pauleira, filho. Tá ferrado. Ó, a brincadeira é tipo aquela... Você já viu Marília Gabriela? Uma pergunta, uma palavra e uma resposta? Você tem que responder uma resposta ou uma frase. Pra gente finalizar. Tá, mas- Respira, vai. Mas é fácil. Tá. Ou não? É brincadeira, é fácil sim, tranquilo. Ele é cínico, tá? Ele é cínico. Olha a cara dele, o cara tá em choque. Tô viu? Não, é preocupado. tranquilo, é tranquilo. É pergunta do dia a dia. Eu não tava sabendo disso. Olhando desse pra tela roteiro. aqui, senhoras e senhores, uma resposta com Pirani. Um ídolo. Ganso. Uma música. God's Plan do Drake. Boa. Bem, Vai riscar um pedacinho? ou não? não, sem chance. Não. Um livro. Pai Rico, Pai Pobre? Nossa, adoro. Robert Kiyosaki. Não. Gosto. Jogador mais resenha com que jogou. Pô, tem vários. Vou falar um menino, John Kennedy. Engraçado. Nossa, esse deve ser resenha. É. Louco. Um filme. Velozes e Furiosos. Algum ou todos? Gosto todo, já vi muito todos. Muito bom, né? É, Rebecca dele. Rio de Janeiro ou Santos? Difícil, hein? Quer botar Cuiabá? Né? Eu acabei de chegar de Caraca, Cuiabá. verdade, tem Cuiabá também, né? Não, eu vou ficar com o Rio de Janeiro. Ele se adaptou bem no Rio. Um gol. Final tá só Guanabara. Pergunta que eu já sei a resposta. Treinador mais parceiro. Fernando Diniz. Uma frase. Deus é bom o tempo todo. O que você espera nos Estados Unidos? Pode frase, né? Pode. Pode? Eu acho que me desenvolver mais ainda e evoluir como um jogador pessoa. Matou? Matou. Então, E foi bem demais, né? foi bem demais, né? Nossa Rápido e senhora, prático. Eu tava preocupado aí, até descongelou agora. Eu vou na última. Descreve um sonho pra mim. Então, pode ser em mais palavras. Onde que você vai estar, com quem você vai estar e o que que vai ser. Descrever um sonho? É. Acho que minha vida agora vai mudar bastante, né? Então, eu e Rebeca, Estados Unidos, acho que esse é um momento, talvez, de mais aprendizado na minha carreira, tanto como pessoa, dizendo também. Mas eu acho que vai ser um momento onde eu vou me sentir melhor dentro de campo e eu espero um dia ainda estar na seleção com o Diniz. Oh, aí sim. Gostei, hein? Show de bola. Gostei. Boa sorte, Gostei. irmão. Obrigado, Gui. Valeu. Adorei essa, velho. Obrigado Adorei. nada. Cara, e é mó legal. Tu não me contou essa. É. Eu nunca esqueço dessa de um sonho. Eu acho que eu sempre lembrar que tava o João Pedro e o Arthur, do Corinthians, e tava a namorada do Arthur aqui. Aí eu falei, um sonho. Eu achei que os caras iam, tipo, pô, Champions League e tal. Empinar pipa juntos. Ah, qual foi? A namorada dele ficou com uma cara assim. E o meu casamento? Foi maravilhoso essa. Foi maravilhoso. Ah. Essa você tem que assistir. Essa você tem que assistir. Foi maravilhoso. Foi Não maravilhoso. pode. Gabriel Pirani, cara, como é que o pessoal te acha nas redes sociais aí ou no Instagram, que eu acho que é a rede social que você usa, né? Pirani. @Pirani. Muito bom. Muito difícil. Muito difícil. Muito sucesso pra você. Muita prosperidade, muitas conquistas, né, nessa nova família que você forma, num novo país, e que seja uma passagem incrível, que você possa construir uma grande história, que deixar um legado muito legal lá. Você se esforçando pelo inglês, você querendo aprender sobre o lugar, você vai ter, sem dúvida nenhuma, quando a gente mandou, né, você falando inglês pro pessoal, eles já enxergaram você de uma maneira diferente. Uhum. Então você vai ter uma relação muito diferente com eles, eu aposto muito nisso. Espero te visitar lá, cara, e te ver, Tem e ver que ir, todo né? esse sucesso. Tá bom. Regra é regra. Convite tá A feito. gente faz um Mundo V2 lá da Casa Branca. Tem que Muito obrigado, meu velho. Sucesso. Eu que agradeço. Você gostou? Nós vamos já gostei. Bem que você me falou mesmo que ia esquecer, né? Do tempo. 1h45. Já? Você tem até compromisso, tá? Não briga comigo. Que horas são? 6h10. Ah, é? Ainda bem que ele tá calmo, né? Já foi. Fazer o quê? Não, você vai. Vou. Então tá bom. Gostou? vendo? Foi fácil? Foi. Gostei. Eu espero voltar mais vezes, né? Se você me convidar. Volta ou eu vou lá fazer com você, então. Então, Combinado? Perfeito. Senhoras e senhores, palmas para Gabriel Pirani. Tá aí mais um Mundo V2. É o primeiro dos Estados Unidos, cara. Até a próxima, galera. Vambora. Valeu. Roger it,